Sejam bem-vindos ao podcast Cinemação 524. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é apresentadora, produtora de conteúdo, chefe de cozinha formada na Le Cordon Bleu e criadora do canal de culinária Receitas de Minuto, Gisele Souza. Eu não vou nadar hoje, Rafa. É gíria de cozinha. Só quem é da cozinha entendeu. Eu não vou nadar, eu imagino que seja molho. Tem a ver com molho ou não? Não, tem a ver que quando você tá tendo dificuldade no preparo ali da comida na cozinha profissional, você fala que você tá nadando, que você precisa de ajuda. Ah, olha aí. Não seria mais fácil falar, em vez de eu não vou nadar hoje, falar preciso de ajuda? Não, porque as pessoas estão gritando, tá nadando, tá nadando, tá nadando. E assim, entendeu? Entendi. Bem tranquilo pelo jeito. Muito bom. Temos aqui também ele que alimenta o sonho de nerds e só os sonhos de que um dia seu canal ainda voltará. O publicitário, filmmaker, fundador da 42 Filmes e criador do canal de culinária Miolos Fritos, Beto Padreca. Adorei a apresentação. Muito bom. Só tem uma coisa pra falar. Essa série é contraindicada pra quem tem ansiedade e claustrofobia. Você tem que tomar um remedinho antes de ver, né? Tem que tomar um remedinho. Você passou por ela de boa? Tranquilo? Cara, eu ficava realmente ansioso. Eu ficava assistindo, meu Deus, gente, dava até uma taquicardia. Você tem que assistir com o saquinho de pão do lado, sabe? Aquele saquinho que você já respira dentro dele, assim, faz... Exato. Precisa, cara, que sufoco. E pra fechar essa mesa aqui de hoje, a estreia do dia, o cara que se propôs a desmistificar a nossa experiência com micro-ondas, o produtor de conteúdo e criador do canal Micro Sobrevivência, Felipe Nascimento. E aí, que a responsabilidade do convite pra esses três aqui é totalmente tua, tá? Quero deixar isso bem claro. Se desandar a coisa, a culpa é sua. É, a culpa é minha. Mas era isso que a gente queria. Pra falar avisado. De uma série caótica, tinha que ser um podcast caótico, né, filho? É o que eu falei antes pra você. Boa sorte na hora que você for editar. Lembra disso. Lembra dessa frasezinha aí. Ô, Fih, faltou no The Bear um micro-ondas. Cara... Fica a crítica... É isso aí. É porque chefe não usa micro-ondas, né, gente? Então, cara, tem essa parada, né? E aí, sempre quando eu vou trocar ideia com uns, eles ficam meio assim, sabe? Foda, mas faltou. Eu tô aqui catequizando o mundo, sacou? Eu vou te falar que vários problemas da série se resolveriam esquentando a comida no micro-ondas. Total. Então... É isso, meus amigos. Olha só, lançada aí na Hulu e na Star Plus, a série The Bear, ou O Urso, né? Chegou a sua segunda temporada no dia 23 de agosto de 2023 aqui no Brasil. A série chamou a atenção pela qualidade que ela tem entregado aí pros fãs, principalmente na sua parte técnica, mas também essa história envolvente, completamente caótica que a gente vai falar aqui. Ela, inclusive, junto com Succession, foi a grande vencedora do TCA Awards, o prêmio da Associação de Críticos de Televisão americana, né, que ela acabou levando para casa aí o prêmio de melhor comédia e melhor série estreante. E hoje eu, a Gil, Beto e o Felipe vamos falar aqui sobre The Bear, tudo que essa série envolve, mas lembre-se que aqui no Cinemação nós damos spoilers. Então, se você não viu a série, já esteja avisado que a gente vai falar tudo sobre a série, que a gente gostou, não gostou, e fica por sua conta e risco. Quer fugir de spoiler? Vai ouvir outros episódios, vai lá conhecer os canais aqui dos nossos convidados, e aí depois volta, né? Volta aqui para ouvir o episódio que vai com certeza estar bom demais. Vamos bater esse papo então sobre The Bear no segundo ato desse podcast. Vamos lá. Yo, cousin, can you call Sal? I need a drywall estimate. 13. 13 what, by the way? That'll be his drywall estimate. Oh. Okay. Yo, you ever think about purpose? I love you, but I do not have time for this, all right? I have time for this. Purpose. What's my purpose, homie?
Estreava no dia 23 de junho de 2022 a série The Bear. Criada por Christopher Storer, que se inspirou nos restaurantes que frequentava na sua infância, a série conta a história de um jovem chefe que chegou a trabalhar em um dos melhores restaurantes do mundo, mas acabou saindo por conta da pressão. Ele volta para Chicago para administrar a lanchonete da sua família, que fazia um sanduíche de carne italiana depois do suicídio do seu irmão mais velho, que acabou deixando para trás várias dívidas, uma cozinha em ruínas e uma equipe indisciplinada. The Bear, assim como outras séries, né, tem vários diretores, mas quem mais dirige é o próprio Christopher Storer, que já tinha sido diretor de outras séries também bem avaliadas como Dixon e Rami. Aliás, o Rami Youssef, que é amigo do Christopher, ele também é um dos diretores, ele dirige alguns episódios ali. O Rami, ele é o ator da série Rami, e aqui, né, ele faz só a parte de direção. Tem também ali na direção alguns episódios feitos pela Joanna Kahlo, que escreve bastante, ela trabalha muito mais como roteirista, inclusive ela trabalhou aí, além da série The Bear, ela trabalhou também na série Beef, que é da Netflix, né, que foi uma série super elogiada no ano, mas ela também escreveu alguns episódios lá de Hacks e BoJack Horseman. Todos os episódios, eles são roteirizados pelo Christopher, mas ele conta também ali com a ajuda de outras pessoas e tal, e são vários roteiristas, né? Mas a linha principal da história vem do próprio Christopher. Na direção de fotografia, nós temos o Andrew Wedd, que trabalhou em várias séries, entre elas uma que se chama Night Sky. Temos também o Adam Newport Berra, que fez Euforia, fez The Last Black Man em San Francisco, tudo séries também, séries bem aclamadas, com uma fotografia bem legal. E temos também a Chloe Weaver, que trabalhou em vários filmes, entre eles O Menu, e também trabalhou nas séries Hacks e True Detective. Na edição temos Joanna Nagel, que já ganhou alguns prêmios e ela trabalhou no Rami, do próprio Christopher, e também naquela série animada Big Mouth. E temos também aí praticamente a estreia, né, de uma grande série assim, do Adam Epstein, que já tinha feito várias outras séries, e da Nia Yami, que editou alguns clipes ali da Beyoncé e agora tem feito bastante séries também. A direção de arte é da Lisa Corpman, ela que fez alguns filmes, entre eles o Candyman, né, esse último, e ela fez também algumas séries como Sense8 e Station Eleven. É legal da gente mencionar aqui a direção de arte, porque esse filme ele tem bastante de direção de arte, principalmente ali quando você olha bem os cenários e tal, é tudo muito bem pensado, né? E outra pessoa que trabalha aqui é o Eric Dean, que trabalhou no filme Tully. E na parte de som desse filme, é um show à parte, assim, toda a parte de efeitos e tudo mais. Mas a gente tem que destacar aqui o Jonathan Fuhrer, que é o cara que pensava bastante ali nas partes de efeitos, né, de edição, de som. Mas não dá só para mencionar ele, tem uma equipe com mais de 30 pessoas só pensando na parte de som dessa série. Então, assim, para quem for assistir a série que ainda não assistiu, presta atenção no som, porque é realmente um show à parte. Aliás, acho que vale também destacar que se a gente pensar na série como um todo, a gente está falando de uma equipe técnica ali, né, por trás das câmeras, nos bastidores, de mais de 1000 pessoas trabalhando. É impressionante o tamanho que a série toma, como ela cresceu e, assim, é impressionante também a qualidade dela. Então, assim, são pessoas trabalhando com uma qualidade muito elevada. E, além dessas 1000 pessoas, tem a galera que fica na frente das câmeras, né? Então, ali no corpo de atores, a gente tem, por exemplo, o Jeremy Allen White, que é o Carmen, né, o personagem principal. O Eben Moss Backrack, que é o Rich, né, o cara que é o primo ali. Temos também a Ayo Edebary, que faz a Sidney. A gente falou dela recentemente aqui, quando a gente falou de Tartarugas Ninjas, né, Caos Mutante. Ela fez a voz da April O'Neil. Ela aqui atua, né, e é a Sidney, que é um braço direito ali do Carmen, né. Temos também o Lionel Boyce, que é o Marcus, que faz ali o confeiteiro, enfim. Temos a Lisa Colonsais, que faz a Tina. A Abby Elliott, que faz a Natalie, que é a irmã do Carmen. Temos o Matt Madison, que é o Neil, né, o meio que faz tudo, o cara que arruma ali a cozinha, e ele é um chefe de verdade, então ele tá aqui fazendo uma participação especial, mas é um ótimo ator também. E temos o Oliver Platt, que faz o Jimmy, que é o tio rico ali, que tenta dar um suporte pro Carmen. Mas
Mas na segunda temporada tem alguns nomes que valem a pena a gente destacar aqui, porque são participações especiais e que, pô, a gente, quando tá assistindo a série, até tomou um choque quando eles aparecem. O Will Poulter, que é o cara que esteve aí recentemente em Guardiões da Galáxia, ótimo ator também. A Olivia Colman, né, uma super atriz, ela que fez A Favorita, fez a série The Crown, fez aquele filme A Filha Perdida, é uma atriz extraordinária, vencedora de Oscars. Temos o Bob Odenkirk, que é o nosso querido Saul Goodman, né, o cara que esteve lá em Breaking Bad, fez recentemente aí também Adoráveis Mulheres e um filme de ação chamado Anônimo, ótimo ator também. E aqui a gente tem que chamar atenção para Jamie Lee Curtis, que faz um papel sensacional, ela que fez Halloween, Entre Facas e Segredos, enfim, é uma atriz com uma jornada enorme dentro do cinema e ela faz um papel maravilhoso aqui. Enfim, a gente tá falando de uma equipe enorme, né? Mas enfim, uma das coisas que eu queria saber de vocês, né, é que essa série The Bear é uma série que ela tem episódios curtos e eu queria saber como é que essa série capturou vocês, assim. Ela capturou logo de início, vocês já começaram a assistir, já ficaram seduzidos por ela, ou vocês precisaram, tipo, de alguns episódios pra pegar no tranco? Como é que foi esse primeiro contato com The Bear? Então, eu tô numa fase que eu só assisto se eu... Tipo assim, se alguém tá falando bem, tá ligado? Ah, sim. Porque, tipo assim, o tempo que me sobra é muito escasso. Daí, assim, eu lembro de ter colocado The Bear porque eu vi alguém falando, acho que no Twitter, não sei, sabe? Eu nem lembro quem foi. Falar que The Bear é incrível e tal. E daí eu vi lá, tava zapeando no Star Plus, que é um streaming que nem mexo muito, assim. E daí eu fui ver... Tinha lá, eu vi a capa do The Bear, coloquei. O primeiro episódio me pegou já. Já no primeiro? No primeiro episódio, puta, mano. Porque é culinária, né, cara? Culinária, e aquela loucura, e cozinha, e gritaria, e sanduíche de carne. Eu falei, puta, me pegou. Porque na primeira temporada a gente acompanha os caras trabalhando no The Beef, que é um restaurante que serve sanduíche de carne, né? É. Tipo aquele Italian Beef. É. Vocês já fizeram no canal de vocês? Ainda não, mas eu tô com a receita pra fazer. Só preciso ter tempo, porque demora pra marinar, né, a carne. Vai um tempo aí. Mas eu também, assim, primeiro episódio, eu acho que eu assisti antes meio que de vocês, porque eu já tava no radar essa série pra mim. Uhum. Então, antes de virar hype, todo mundo começar a comentar, eu já tinha assistido, porque é isso, tipo, eu falei, série de culinária, preciso assistir. E o primeiro episódio, ele tem só 29 minutos, assim, ele é super curtinho, então ele te pega muito rápido. E ele consegue ter uma edição tão dinâmica que esses 29 minutos, você nem vê eles passando, assim. Então, ele te entrega toda a história, toda a narrativa que você precisa logo no primeiro episódio, sem contar que a trilha sonora dessa série é um personagem à parte, que ela também acompanha isso desde o primeiro episódio. Então, isso é muito legal da série, assim. Ô, Gi, lá dentro da escola, na La Condorblé, eles já falam sobre a série? Tem que assistir, ou não? Todo mundo só fala de comida. Não. É eu que saí falando assim, gente, vocês assistem The Bear? Vocês assistem The Bear? Pelo amor de Deus, assistam The Bear, sabe? E aí foi engraçado, porque quando eu comecei, eu acho que já tinha assistido a série quando eu comecei lá, e aí lá a gente realmente fala, né? Tipo, atrás, behind, né? Então, tipo, quando eu cheguei na cozinha a primeira vez, eles não explicam muita coisa, né? O que você tem que fazer. Uhum. E aí a gente tinha um pessoal que era meio veterano e já sabia, e eles ficavam atrás, quente, atrás. E realmente essa loucura, assim. Você fica passando e fica gritando atrás da pessoa pra ela não se queimar e não acontecer nenhum acidente. Então isso é bem real mesmo. Quer dizer, você saiu do curso como a nerd do curso, né? Ela que traz as séries pra cá, é isso. Sim, foi. E aí eu obriguei todo mundo foi a assim, assistir. né? Qualquer tecnologia a Gi faz isso com a gente. A Gi sempre sabe antes de todo mundo, é inacreditável, né? Não, a Gi que sempre dava dicas do que a gente fazer no Miolos. Ela falou, você já gravou tal coisa da tal série e tal? Eu falei, não, assiste lá. Daí tinha a ver, legal, rende um episódio. Ou então às vezes ela chegava assim, a receita é tal e a série é tal. Passa. Tipo... A gente faz muito isso, né? Gente, eu sou pessoa criativa, entendeu? Me deixa. Não é uma reclamação, jamais. Não é. Ô, Fih, pra você, pegou a série logo no começo também? Primeiro episódio, Não, assim? eu demorei. Eu vi aqui na minha televisão, apareceu o posterzinho e tal, e tipo, o urso, eu falei, puta, mano. Porque, né, se você não tem nenhum contato com a série, você não faz ideia por que esse nome. E aí, você fala, puta, deve ser uma galhofa. Fiquei com medo, falei, puta, cara de Taika Waititi, sabe? Eu falei, putz, vai ser umas piadinhas, não quero. E aí eu fui tentar, falei, deixa eu assistir 1, 2, aí fudeu. Aí pegou. Aí você apaixonou pelo galã feio, né? Galã feio.
Galã feio é ótimo. Por quê? O Carmen é Carmen, como galã né? feio. Ele é um galã feio. Tipo, ele é feio, mas ele é galã, entendeu? Mas ele é considerado feio? Sim, ele é. Todo Ele é mundo mal sabe que ele é diagramado. feio. Ele é muito mal diagramado, gente. Ele é mal Ele parece- diagramado. Mas ele tem aquele sex appeal do chefe de cozinha, entendeu? Meio revoltado. E aí, aí o povo acha ele galã, entendeu? Mas É, não, todo ele é mundo estilosão, acha- estilosão. Ele é um galã Estilosão, feio. né? Sexy. Puta, É, a galera todo põe um mundo leva glamour na de mentira, cozinha maluca, né? Vá muito. Puta que pariu. Como assim coloca um glamour na cozinha? É, porque a galera vê o Masterchef e fala, puta, olha que foda. O cara Aham. cozinha, o cara pá, faz, não sei o quê. Mas o cara tá fazendo um peixe, sacou? Aí quando o cara tá lá todo cagado de comida, sujo de ingredientes, não sei o quê, porque tem que fazer 30 pratos iguais, puta, o cara com o dedo cortado, sabe essas paradas? Isso ninguém Aham. vê. Então esse glamour é foda. Só quando tá com a doma limpinha. É. É, rola isso, né? Rola uma mística, assim, né? por trás do Assim, negócio. não vou desconfirmar nem negar que tem uma foto minha da Le Cordon Bleu em aplicativo de relacionamento. Ah, Oh, sim! Não, mas assim, as armas estão aí, use-as, né? Não é... Tem que usar, isso Não aí. confirmo nem nego esse fetiche aí das pessoas, então estamos usando as armas. Existe. Inclusive falando em The Bear, em roupa, doma, uma curiosidade, vocês sabiam que a camiseta que o Carmen usa, que é uma camiseta branca, é uma marca alemã, e isso daí virou, assim, referência de moda nos Estados Unidos, de, tipo, ter TikTok explicando por que a camiseta é maravilhosa e esgotar a camiseta. É mesmo. Mas E é é uma só camiseta- uma Hering, né? É só uma camiseta branca, jura? Exato. É só uma camiseta branca, o Tem- look dele, e tem todo, tipo, um review, um conceito atrás que as pessoas acharam pra falar sobre o look dele e esgotar a camiseta branca. Que Não, louco. galera Agora maluca. deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Eu tive a sensação, depois assistindo a segunda temporada, que quando a gente assiste a primeira temporada, é tipo uma primeira temporada de apresentação geral, assim, e ela se debruça muito mais no luto do Carmen, né, nele entrando dentro do restaurante, tentando ali, né, se encaixar dentro daquele mundo ali e tal. E a segunda temporada é uma segunda temporada mais de consolidação, assim, e ela meio que expande um pouco mais pros outros personagens, sabe? Vocês tiveram essa sensação também, assim? Porque o que eu percebi foi principalmente isso, que na segunda temporada a gente tem uma visão mais ampla do negócio, assim, tanto que tem episódios que o Carmen nem aparece, né? Cara, eu não entendi dessa forma, assim, mas assim, eu entendi como se fosse uma sequência, no sentido, porque assim, não muda muita coisa. Muda algumas coisas assim, tipo, essa questão da primeira e da segunda temporada que você pôs, eu vejo o começo da segunda temporada mais individualizada, que até tem uns episódios que são bem a transformação de cada um deles, né? Uhum. E ela é mais fechada, até esteticamente, até o que eu falei lá no começo, né, que dá claustrofobia. Tem episódios muito claustrofóbicos, no sentido que, tipo, a imagem tá telada no rosto da pessoa e você não tem mais nenhuma informação do espaço e você fica meio sufocado e a cena é super calma, eles estão, tipo, conversando e de repente tem alguns momentos que ele tá, parece que tá olhando pra lente da câmera, tá olhando pra você e você fica meio constrangido, assim, bem diferente da primeira temporada. Então tem essa coisa, assim, mas é mais uma transformação. A primeira mesmo, tipo, é uma loucura tão grande, cara, que eu não sei, na verdade, assim, se eu fosse comparar com alguma comida, seria, tipo, a primeira temporada, você colocou a pipoca, ela tá lá, fervendo, e a segunda temporada, enfim, os milhos estão virando pipoca. Uhum. O que eu acho, assim, da primeira temporada é que a gente tá ali com a visão meio que do Carmen, assim, a gente tá meio que observando. Então também ninguém se conhece ali no restaurante, né? O Carmen chegou, então ele também tá sendo apresentado pra essas pessoas que estão sendo apresentadas pra gente. E é bom que é importante, então, todos né, pra eles... apresentar pra gente. Exato, então todos eles estão se conhecendo e a gente também tá conhecendo eles, assim. O que me fala muito da série, em geral, da primeira e segunda temporada, é que essa série, ela não é sobre cozinha, ela não é sobre comida, ela é sobre as pessoas, né? Sim. Então, a cozinha, ela usa esse plano de fundo exatamente para mostrar essa ansiedade, esse caos que é na cozinha, que reflete o caos que é na vida do Carmen, né? A gente vai entender isso melhor na segunda temporada, né? Com aquele episódio maravilhoso do Natal. Sim. Mas a gente, na primeira temporada, a gente não tem essa visão que essa família é tão caótica.
a gente tem ali um pouquinho pelo primo, e aí a gente entende que tá um caos na vida do Carmen, e esse caos se reflete ali na cozinha, sabe? Então, realmente, é sobre o luto dele, é sobre a vivência dele, e sobre ele estar conhecendo as pessoas assim como a gente. Então, ele também tá sendo apresentado pra esse mundo, igual a gente tá sendo apresentado. Cara, a primeira temporada... Eu fui uma montanha-russa com o primo. Tinha hora que eu gostava do personagem, daqui a pouco eu tava puto com ele. O Richie. E um puta ator, né, cara? Porra, demais. Puta ator, Caraca, a série tá muito bem de elenco. Uma galera entregando os personagens que eu falei, mano, que foda isso. Cara, a primeira temporada toda eu odiei o primo, cara. Eu falei assim, não, mas eu odiei o primo, mas o personagem achei maravilhoso, né? Eu acho que, tipo, tinha que ter ele lá pra causar. Senão que o cara entregou bem pra caralho, né? Muito bem, mas eu odiei. O papel cara, dele. Por que esse cara tá aqui? Por que os caras não mandam esse cara embora? Dá uma grana pra ele, tira ele daí, cara. E daí você fica assim, mas a primeira temporada você não entende ainda a relação realmente deles, né? Tipo assim, o que tá ligando essas pessoas de tal forma que o Carmen continua aceitando essas coisas malucas acontecendo, entendeu? E daí tem coisas que vão sendo respondidas na segunda temporada. É maravilhoso. Mas você vê que, por exemplo, o Rich, ele é fundamental ali pro funcionamento do The Bear, porque, querendo ou não, ele tá fazendo as coisas ilegais ali, vendendo drogas e tal, que é o que financiava ali o The Bear até o cara chegar. Exato. Então é ele que sustentou isso, sabe? Ele que tava tentando fazer o negócio continuar pela memória ali do primo dele, né? Que depois a gente entende que nem primo era tipo aquele amigo-irmão, né? Exato. Então a gente também tem ali uma pessoa que, tipo assim, se sentiu meio colocada de lado nessa herança, vamos dizer assim, que era a pessoa que tava ali o tempo todo, e do nada chega um cara que tinha desaparecido e fala, não, agora é meu, sabe? Tipo, a bola é minha. E aí agora ele tá tipo assim, tá, calma aí, mas a bola era minha até agora há pouco, por que tu tava me pegar essa bola agora, sabe? Eu que tava resolvendo aqui. Então fica esse conflito de liderança também, né? What are you gonna call the dish? Oh, well, I don't really know. I'm just like working through a few ideas. Like, there's this concept of like all the elements, you know what I mean? Like earth, air, water, fire, but also I really want to be conscious of waste. Those daikon are flash pickled in the water that I washed the fennel salad in, and then I used the remainder to make like a play on an XO sauce, like a Chinese XO sauce, but like using the remainder. That doesn't look like fennel though. Right, yeah, that's what's like cool about it. I was like thinking about using duck, but we started with like a lamb. Do you feel like this is like too many ingredients, or honestly, chef, it seems a little busy, ma. Not too much. It's a lot. I'm seeing now that it's a lot. E uma parada que eu acho muito legal da série é como ela realmente não vai entregando tudo de cara pra você, assim. Você vai sentindo que, tipo, existe essa tensão, aí você vai entendendo por que ela existe. Mesmo essa relação, assim, tipo, eles se chamam de primo. E aí tem uma hora que você descobre que eles não são primos, na real, assim. Então, tipo, não precisa ser uma coisa também, sabe, autoexplicativa e tal. Ela, tipo, ele vai soltando, porque isso é do dia a dia deles. E isso que eu acho que é uma grande virtude da série, é como ela consegue colocar o espectador no meio desse caos, dessa galera, e te deixar sentindo aquilo que tá acontecendo ali. Então, por isso que a sensação que eu tive da primeira temporada, que eu acho que a gente entra mesmo dentro desse mundo com o Carmen, porque ele tá entrando realmente nesse mundo, né? Ele acabou de vir, o cara saiu de restaurante renomado e tal, perdeu o irmão, e mesmo essa história toda com o irmão, que aconteceu ali e tal, a gente meio que vai descobrindo isso junto ali, sabe? Por que ele tá ali? O que ele queria fazer? Por que esse cara que tipo, trabalhou em grandes restaurantes e tal, tá agora numa lanchonete fazendo, sei lá, o sanduíche que o irmão fazia? É só apego? É culpa? O que é? E essa tridimensionalidade, sabe, dos personagens, você vai captando esses detalhes assim, puta, eu acho demais. A segunda temporada eu achei que eles fizeram isso com um brilhantismo, assim, absurdo, assim. Eu acho que também tem uma coisa que na primeira temporada, que eu tava falando que a gente, né, também tem a visão do Carmen, mas a gente também tem a visão da Sidney. Porque a Sidney é a que chega totalmente desconhecida ali, ela não sabe quem são as pessoas também, e ela também não entende essa dinâmica da família, né, daquele núcleo familiar.
Então, é através do olhar dela que a gente também vai entender um pouco esse núcleo familiar, né? Porque a gente também tá perdido ali. Tipo, eles se entendem, você vê que os diálogos são muito rápidos. Sim. É tudo meio Gilmore Girls, sabe? Você fica assim, tipo, tá, calma, o que tá acontecendo aqui? E aí você fica meio perdido. E a Sidney tá ali com esse olhar pra gente, assim. Ô, Gi, a Sidney, ela é tipo o quê? Uma sous-chefe, assim? Ele é o chefe... Ela entra pra ser a sous-chefe dele, né? Uhum. Então, mas meio que ela acaba virando um pouco de tudo, de administradora, de tudo, porque ela vê aquilo meio perdido, né? Uhum. Tanto que na segunda temporada, o pai dela questiona se ela realmente vai ganhar alguma coisa com isso, se ela realmente é sócia do Carmen, ou se ela é só uma funcionária, porque ela tá se doando mais do que ela deveria nesse projeto, que não é um projeto dela, né? Que a gente passa um bom tempo também sem entender o que é essa sociedade, né? Quem que faz parte realmente, quem que não tá, quem que é café com leite. E isso ainda fica em aberto muitas coisas. Tipo assim, a gente não sabe exatamente como ficou esse arranjo da Cid com o Carmen, porque assim, ela tá se doando como sendo uma sócia. Tanto é que ela cobra participação nas decisões e pede pra que ele comunique ela das grandes decisões e tudo mais. E eu até achei que seria um ponto de conflito decisivo, assim, no decorrer da temporada, e no fim isso não acontece, a coisa vai fluindo, vai crescendo e vão se ajeitando, talvez numa terceira possível, isso seja, né, exploda de alguma forma essa confusão, porque parece que ainda está tudo muito em aberto, e eles estão só fazendo, né? Na segunda temporada, a gente vai ter ali o Carmen mais como o dono mesmo do restaurante, aquela pessoa que assina o cardápio, né, e a Sidney assumindo o papel, então, de chefe, e aí eles colocam, então, a outra funcionária lá, ela coloca outra funcionária, inclusive esse episódio é incrível, como sous-chefe, né? Ai, maravilhoso. Então, a Tina é um dos meus personagens preferidos. Mano, a Tina, pra mim, é um conflito. Eu odeio a Tina no começo, e aí eu amo a Tina. Aí eu odeio a Tina. Eu falo, meu, que insuportável, deixa a Sidney gerir o negócio. E aí depois, na hora que a Sidney conversa e chama ela pra ser a sous-chefe, ela se emociona, aí a gente se emociona junto. Então, quando ela ganha a hora que ela dá, e aqueles sorrisos que ela dá, nossa, me mata, velho. Não, e assim, poxa, assim, eu me coloquei muito no lugar dela, quando ela tá entrando em conflito com a Cid, não sei o que, pô, ela tá lá, sabe, ela tá muito tempo lá, daí chega tipo uma criança. Acontece esses conflitos, assim, o tempo todo, né? E daí ela fica, enfim, né, se sentindo desvalorizada e tudo mais, mas aí quando ela percebe que ela está sendo valorizada, estão dando chance pra ela, né, de ser reconhecida, é maravilhoso. Exatamente. Não, a Tina tá incrível. A Sidney, eu acho que ela brilha muito na primeira temporada, mas ela dá um show de interpretação na segunda temporada. E ela mostra que, tipo, ela é uma atriz muito, muito foda, assim, muito preparada pra esse papel, porque ela consegue passar essa coisa, essa dúvida dela do que ela tá fazendo ali, mas ao mesmo tempo ela é super assertiva e fala, não, vamos atrás, a gente vai conseguir fazer esse restaurante dar certo, sabe? Sim. Então é incrível. E até esse lance que eu tava falando pra vocês dessa tridimensionalidade dos personagens, eu acho que é muito isso, assim, a gente, em vários momentos a gente se vê não gostando de alguém, depois gostando, depois, né, a gente não tem só uma relação de tipo, porra, sou apaixonado por ele, é o herói infalível e tal, aqui não, você vê esses personagens muito quebrados, assim. Vocês estavam falando antes do Rich, por exemplo. Pô, na segunda temporada, puta, eu me emocionei várias vezes com o Rich, principalmente quando ele vai fazer aquele estágio naquele restaurante e ele começa a entender um pouco mais. Esse episódio é sensacional. Forks, é o garfo. E ele começa a entender os lugares dele e vai entendendo como que aquilo ali funciona. E, porra, ele acabou de ter uma ligação com a ex-mulher dele falando que ela vai se casar e tal. E aí ele, preciso mudar. É isso, não dá pra continuar assim e tal. Outro personagem secundário, assim, que eu acho maravilhoso também. O Marcos, né? Que é o cara que faz a confeitaria. Patisserie, Porra, você vê a curva desse cara, assim. A primeira temporada é ele tentando, ele fazendo, ele querendo fazer e tal. Na segunda temporada é mais ou menos a mesma jornada ali da Tina, assim, tipo, dá uma oportunidade pra ele, o cara é super estudioso e tal. Então esses personagens secundários, assim, que dão esses apoios, eu acho todos eles, assim, sensacionais. Aliás, a gente tava falando um pouco sobre essa questão do caos, a gente falou também sobre a parte técnica, né, como esse negócio é bem filmado. Eu acho que o grande exemplo disso na primeira temporada
temporada é aquele episódio do plano sequência, né? Que é o episódio 7, né? Se eu não me engano. São 19 minutos de plano sequência. Cara, que aquilo é tão absurdo. E o galera que trabalhou lá falou que é plano sequência real, não é aquele que é fingido, que tem os cortes, né? Eles falaram, não, a gente fez plano sequência mesmo. Você reassistiu esse episódio, Beto? Porque você não tinha percebido, né? Eu reassisti, porque, assim, é tão caótico, assim, eu adoro reparar nessas coisas, né? Tipo, às vezes eu tô assistindo série, um filme com a Adri, e eu falo assim, já tá há tanto tempo num plano sequência. A Adri, ou tipo assim, você viu esse take? Daí a gente pega e volta e eu mostro pra ela alguma coisa. Esse episódio, eu assisti inteiro e não reparei. Eu tava tão imerso, eles me colocaram tanto dentro dessa história que eu não reparei. Já na segunda temporada eu vi o episódio, quando tá com... É o episódio de lançamento, né, do restaurante. O restaurante, o último, começa, né? Por um bom tempo o plano de sequência. Só no momento que dá muita merda lá, que daí eles começam a cortar, daí corta pro relógio e tudo mais. Mas esse eu reparei. É uns cortes frenéticos também, né? Total. Aí respondendo você, Rafa, eu reassisti depois pra ver esse plano de sequência e ele é incrível mesmo. Mas também a gente tem que falar que não só o plano sequência é incrível, mas como a sonoplastia desse plano sequência é incrível. Sim. Porque tem tanto ruído, tem tanto barulho ali de cozinha, de coisa acontecendo e gritaria, que faz realmente você ficar nesse caos, nessa coisa de tipo, socorro, o que está acontecendo nesse episódio, socorro, sabe? E a primeira temporada, eu e a Adri, a gente assistiu maratonando, assim. Então, eu tava muito envolvido na história, sabe? Eu assisti muito envolvido. Já essa segunda temporada, eu assisti, tipo, final da noite. Às vezes não dá pra terminar um episódio numa sentada só, daí a gente... Nenhum episódio inteiro, velho? Não, às vezes rolava um episódio inteiro, mas às vezes era tipo meio episódio. O do Natal você assistiu inteiro? Eu assisti inteiro. Pelo amor de Deus, porque esse aí você não pode parar, porque esse não aí pode, tiro porrada de bomba. Total. Isso daí é loucura. Porque né? a gente tem que falar que, assim, na segunda temporada, na primeira temporada a gente tem um núcleo bem pequenininho, na segunda temporada a gente já tem ali convidados incríveis. Que, meu Deus, a mãe deles, né, Jamie Lee Curtis, ela é apenas, assim, rainha. Se ela não ganhar um Emmy, eu não sei como vai ficar isso aí. Não, é impressionante. Ela é muito boa mesmo, né? Tipo, ela se transforma, cara. É inacreditável. É outro ser humano lá. É impressionante. E até o tio, que é o Saul Goodman, tá maravilhoso também. Bom, ele é muito bom ator também, né? Sim. Todos eles, cara, todos eles. O único que eu não gosto muito é o Michael. Eu não gosto daquele ator. O Mike? O irmão, né? O Justiceiro? O Justiceiro. Esse cara, ele não me convence, mano. Ele não me convence. Eu acho que quando eu assisti The Walking Dead, que eu conheci ele, né? Tipo, né? Ele causou uma má impressão e eu não consigo mais, tipo, eu vejo... É o mais fraquinho de interpretação ali? É o irmão, sabe o irmão? O irmão que se suicidou, Eu acho que assim, a gente tem que sempre... Eu, pelo menos, eu tenho uma régua que assim, se tem a Olivia Colman na série, no filme, eu assisto. Porque essa mulher, ela não se enfia em qualquer coisa, entendeu? Não. E quando ela apareceu pra mim no episódio, eu não tava esperando. Porque como eu assisti um pouquinho antes de vocês, então eu não vi nada, né? Uhum. Eu não vi nenhum spoiler, nem nada de quem tava. Então, na hora que ela apareceu pra mim, eu falei, meu Deus, essa mulher é perfeita. Vamos esperar, incrível. Esse episódio vai ser incrível. E foi incrível. Porque é o episódio, inclusive, que ela tá ali falando com o Rich, né? Explicando da cozinha. E ele faz ele entender que a gastronomia, a culinária é uma experiência, né? Que não é só comida, não é só jogar a comida, que tem todo um envolvimento. Então, é incrível, assim. Mas esse episódio, ele é o ápice da loucura, da ansiedade. O episódio de Natal. Do caos tão tremendo, que às vezes eu pausava e falava pra ele, mano, eu vou precisar... Porque eu já não entendia de que eles estavam falando. E tem esses apelidos, daí tem o tio, que não é o tio, é o namorado da mãe. Você precisou voltar pra ver de novo? Não voltei, mas eu falei pra Adri, eu falei assim, nossa, tipo, eu precisaria ter tipo uma árvore genealógica, que nem 100 anos de solidão. 100 anos de solidão, só que eu não sabia mais do que tá acontecendo. Mas eu acho que é proposital, e é tipo assim, total. É você sendo colocado num grupo, numa família, e assim, acompanha aí. Sabe? Play along.
Eu vi em 2 partes esse episódio porque é muito pesado, assim. Calma, pera. Tá acontecendo, volta. Começa de novo. Beleza, entendi. Porque esse episódio é foda. Eu acho que tem algumas coisas nesse episódio técnicas, assim, que me chamou muito a atenção. Primeiro, o começo dele já, assim. A gente tá falando do episódio 6 da segunda temporada, né? O episódio de Natal. O começo dele não aparece nada, assim. Tipo, é tela preta, o nome dos atores na frente e já vai mostrando, tipo, inclusive esses atores fodas, assim. E começa a música de Natal. Ele traz uma vibe muito forte daqueles filmes dos anos 90, nos 2000, de Natal, sabe? Aquelas comédias românticas, Simplesmente Amor. Sim. Aqueles filmes, assim, ele traz essa sensação, assim. E isso, por si só, já é uma ironia, assim, né? Porque a gente vai entrar, talvez, no episódio mais caótico que a série vai entregar pra gente nessa segunda temporada. Então, ele já começa dessa forma, assim, ele traz uma tranquilidade, te traz essa nostalgia de que você tá voltando para esses filmes dos anos 90 e não é nada daquilo. Aí outra coisa que eu acho interessante é a primeira vez que a gente vai ver com calma o Mike, que é justamente o irmão que se suicidou. E aí eles fazem umas brincadeiras ali rápidas e tal, pra mostrar um pouco das angústias do Mike, né? Tipo, a gente começa a ver que ele tá nervoso, que ele tá angustiado, que ele tem uma série ali de coisas que ele tá guardando muito pra ele, assim. Tem aquela cena que eu acho maravilhosa, assim, quando eles estão dentro do armário, né? Tem um enquadramento ali, ele conversando com o Carmen, tipo, falando que ele não liga, que ele não tá nem aí e tal, e ele falando, cara, não, eu ligo, eu estou aqui, eu talvez seja a pessoa que mais se importa e tal, e aí o Carmen dá o quadro pra ele, pra mostrar a ideia, pra fazer o restaurante, o The Bear e tal, e aí quando o Carmen sai, o Mike desmancha, né? E ele dá uns tapas na cara, como engolindo toda aquela angústia e raiva e decepção dele mesmo, assim, pra ele tentar voltar pro eixo pra viver aquele Natal. E isso é muito simbólico, porque a gente só conhece o Mike de ouvido, assim, né? Que o Mike era isso, o Mike era aquilo e tal. E aí quando a gente começa a ver que é um cara que se mostra forte, um cara que se mostra machão, que, né, tá ali contando as histórias dele, não sei o que e tal, cara, você vai vendo ele se desmanchando ali, você vai sentindo também aquela coisa, pô, agora eu tô começando a entender por que o Carmen ficou tão impactado com isso, o amor, a intensidade que eles tinham ali entre eles e tal. E aí tem uma outra coisa que eu achei muito interessante, foi que a Gi até comentou sobre esse negócio da sonoplastia e tal. E esse filme é uma sacanagem com a parte de som, assim, essa série, né? Uma sacanagem com a parte de som. E eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma coisa aqui nesse episódio que é o seguinte: todas as vezes que está para começar um conflito, toca a campainha. Aquela campainha do timer, né? Que a mãe gira lá e ela fica, me lembra de colocar o peixe, me lembra de tirar o molho. Só que ela gira aquele negócio. E aí, toda vez que vai começar um conflito, aquele negócio toca. E aí, naquela cena que a gente tem o Bob Odenkirk, né, que é o Saul Goodman, né, que ele começa a discutir ali com o Mike sobre a mesma história e tal. Assim, o Mike tá contando, ele começa a contar a história dele e tá um certo silêncio, assim, eles estão contando, falando, fui ali, peguei não sei o que, tá. A hora que o Bob Odenkirk abre a boca, assim, pra falar, tipo, você já contou essa história milhares de vezes, toca a campainha lá no fundo, assim, tipo, é uma coisa muito de você deixar uma mensagem subliminar. E aí toca aquela campainha lá no fundo, fica um silêncio assim meio constrangedor, porque o cara acabou de falar, pô, você já contou essa história várias vezes, e aí começa um grande conflito em seguida, assim. Então, tipo, são detalhes, sabe, que eu olho aquilo ali e falo, caralho, isso é muito, muito genial. Fora esse lance de trazer essa câmera muito próxima, assim, pra dar essa sensação de claustrofobia, de confusão espacial e tal, porque tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, é uma confusão. Assim, é uma loucura esse episódio, assim. Eu achei fantástico mesmo. Na verdade, pra mim, assim, o que pega nesse episódio pensando até mais na questão, visão ali de comida, Natal, né? A gente parar um pouquinho pra pensar em mãe cozinhando, Natal, fazendo aquele monte de comida, né? Eu sinto muito que a Jamie Lee Curtis, ela tá ali se esforçando, tentando dar todo o amor dela em forma de 1 milhão de comidas, e ela tá esperando ali uma recompensa de volta, né? Então, quando ela senta ali na mesa, que vai servir pra todo mundo, e não tem aquela recompensa das pessoas estarem felizes, comendo,
comendo e tal, pra ela aquilo acabou, sabe, com ela, despedaçou ela. Porque apesar de todos os conflitos que estavam acontecendo ali no momento, ela ainda estava focada em entregar o melhor que ela podia pra fazer aquele jantar, aquele momento da família feliz, sabe? Então isso me pegou bastante também, porque é muito o que acontece realmente nas casas no final do ano, né? Total, você sempre tá ali cozinhando, tem alguém que, tipo, desliga o forno, que faz isso, que bota mais sal, que não sei o quê. E você fica, meu, pelo amor de Deus, sai daqui, sabe? Minha mãe, pelo menos, cozinhando era assim, ela botava até cadeira pra gente não entrar na cozinha e não mexer na comida dela, sabe? Caraca! Gi, quantas receitas você tirou da série pra gravar? Bah, pior que nenhuma, assim. É só o do... Nada? Do sanduíche mesmo até agora. Os 7 peixes. Olha lá, já virou uma lista. Não, e talvez, acho que o macarrão lá que eu iria tentar fazer, mas até agora, por enquanto, só o sanduíche mesmo, assim, que me pegou, que eu queria testar, sabe? Mas só isso, assim. As outras você já fez coisas evento com cozinha assim? Nessas loucuras? Eu não, graças a Deus, pelo amor de Deus. Beto também não? Eu fiz evento cozinhando, que a gente tava tipo uma feirinha vendendo coisa assim, que ficou um pouco caótico, mas a gente já tinha feito um preparo de tudo, mas era lá na Praça Benedito Calixto, daí tinha uma feirinha, chamaram a gente pra participar, e daí a gente levou lá, se eu não me engano, escondidinho de carne seca e uma de abobrinha. Então tinha vegetariano, só que assim, já deixou tudo prontinho, e a única coisa que a gente fazia, a gente colocava queijo coalho por cima raladinho e gratinava com maçarico. Então esquentava no forno e gratinava com maçarico. Assim, mas só isso já foi uma confusão. Yeah, I got it, Ma. I got it. Oh shit, sir, come in. Oh, sorry. Yeah, you. Can I got saltines. Saltines? Kinda acting like a saltine with that. Why? I'm not a saltine. Why? You're acting like a saltine. Why? Why? What's going on with you? I know there's something. Just tell me. Come on, Carmen, I'm right here. What's going on? What, I gotta drag it out of you? What? I thought when I was back, I could work with you, right? At the spot. And we could talk about the shop, because I've been learning a lot of shit, and I don't know, I feel like I got some ideas. Yeah, look, the place is no good, Carmen. It's a fucking nightmare. Like, trust me, I'm doing you a favor. I'd love to hear your ideas. I would. I want to hear about you. I do. So I don't need you fucking talk. I don't need you talking to Claire and acting all nice if you don't actually give a fuck, you know? What? What are you talking about? I don't give a fuck. Why would you say that to me? Come on, I give like a huge fuck. Fih, mas você tava falando sobre esse negócio da glamorização, né? Do chefe e tal. E isso é interessante, porque quando a gente para pra pensar nesse episódio 6, aqui seria um episódio onde não há essa glamorização e tal, porque, pô... É pra mostrar por baixo do pano, né, cara? É pra mostrar pra galera, beleza, você assistiu o Masterchef, agora olha como é que a parada é. Não, então, mas aqui, nesse episódio 6 do Natal, é meio que o oposto, porque daí a gente tem uma mãe meio que centralizando tudo ali, né, pra ela cozinhar. Só que a diferença é que, assim, ela tá fazendo vários pratos de vários processos diferentes, tipo, pra várias pessoas. E aí, tipo, tem todo esse caos ao redor, assim. Então não é nem essa coisa, tipo, do glamour da cozinha, do tipo, pô, tem um ajudante e tal. É meio que, ô, Carmen, pega lá a panela! É quase um Natal de uma mãe brasileira, né? Sim, é. Ela vai fazer tudo da ceia. E é isso. No máximo vem uma tia, avó pra ajudar, mas é a mãe que vai fazer a parada, né? E tem outras cenas da primeira temporada que aparece o Mike também na cozinha, com os irmãos, contando história. Né? E também é um pouco caótico. Eles estão fazendo lá um prato lá que enrola, não lembro, um bacon. Então, e já é meio caótico. Assim, então, assim, a cozinha é sempre o centro da casa, o que une a família lá e tudo mais. A questão da mãe... logo no começo do episódio já se
já coloca que ela não tá legal, que ela tá, tipo, em surto. A gente não entende muito bem o que tá rolando, só sei que, tipo, mostra a angústia, sofrimento, e as pessoas não sabem como lidar com a situação. E é angustiante a discussão que eles têm lá, que eles viram pra irmã e falaram, viu, para de ficar perguntando pra ela se ela tá bem. Porque, assim, e é o tipo de pergunta que quando a pessoa não sabe o que fazer pra ajudar, chega e pergunta, tá tudo bem? Tipo, o que você ajuda perguntando isso? Você tá oferecendo algo pra pessoa? Pra acalentar, que seja, acabar com a angústia? Não, você só tá querendo, na verdade, assim, você tá mostrando o seu desconforto com a situação. Você só tá demonstrando que você está vendo que não está bem, né? E daí, quando ela fala a última vez, quando eles estão lá discutindo na mesa, e ela fala, mãe, você tá bem? Fecha nos irmãos, e o Carmen olha pra baixo, assim, tipo, não... E daí explode. É a última explosão antes, né, do fim do episódio, se eu não me engano. Mas eu acho que essa segunda temporada, ele tem um pouco mais dessa questão do conflito entre os personagens, assim, vocês não acham? Porque na primeira temporada, até como, tipo, a gente tá vendo eles ali e tal, mas a gente tem alguns episódios na primeira temporada que, tipo, tem o Carmen andando pela praia, pensando, depois ele começa a ir naquele grupo de assistência lá, psicológica e tal. Tipo, tem uma coisa meio dele tentando se reconectar, assim, e aqui, não, porque, assim, logo depois que a gente tem esse episódio caótico do Natal, depois a gente vai pra um episódio que é do Marcos indo lá pra Dinamarca, que é um episódio super lento, assim, super, sabe, contemplativo, umas cenas lindas e tal, né? E tem uma quebra muito brusca, realmente. Você fica tipo, mano, você tava super tenso, de repente, relaxa. E é um puto episódio bom também, né, do Marcos. Então, na verdade, não. Depois do... Ah, não, tá certo. Você falou do Sunday, né? Porque depois do episódio do Natal, que é o mais caótico de todos, tem o episódio do primo. Rich? Do primo... Rich. Do Rich indo lá fazer o estágio, né? Ah, tá, é isso. Que também relativamente é uma quebra, né? É um pouco mais contemplativo. Ele tá, tipo assim, é bizarro, porque começa, ele tá super impaciente, ele explodindo toda hora, e daí aquela super organização, aquela coisa super clean, pau, método, hierarquia, aquela doideira, e ele achando que ele tá sendo penalizado o tempo todo, ele tá se culpando também, e daí mostra a vida pessoal dele, e ele chega, volta pro carro e estoura, ele rasga, é uma loucura. E depois, quando cai a ficha, que na verdade ele não tá sendo penalizado, que tipo, e ele consegue aproveitar isso, né, que na verdade ele tá sendo, estão acreditando nele, né, estão acreditando no potencial dele, e por isso que eu falei que tipo, eles estão virando pipoca agora eles estão tipo, eles entraram na merda, né, tipo, se afundaram na lama lá, e agora eles estão, ok, beleza, é que nem terapia, né, você fala, você acha que nada faz sentido, caos, e daí, ok, você consegue se compreender melhor e fala assim, pô, beleza, agora sabendo disso, o que eu posso fazer pra melhorar? E daí... mas eu acho que esse episódio é exatamente sobre isso, é ele não acreditar nele, você vê que na primeira temporada ele não acredita na capacidade dele, ele nunca acredita que ele vai ser bom em nada, que ele só é daquele jeito e pronto, e aí nesse episódio, ele vê que não, ele pode mais do que ele imagina, e as pessoas acreditam nele, então ele passa a acreditar nele mesmo. É realmente um episódio terapêutico, sabe? Sim, e quando ele chega de terno no restaurante, é maravilhoso. Cara, não, você tá de terno? Ele assim, agora eu uso terno. Cara, perfeito. Tá de terno? Agora eu uso terno. É uma série que tem que ter umas 4, 5 temporadas, cara. Eu quero saber mais dessa história dele, de como foi essa volta toda, como ele vai se comportar com isso. Cara, não pode acabar numa terceira, saca? Não pode. Ai, não sei. Eu já tô esperando que acabe numa terceira pra não estragarem a série. Não, mas tem muita coisa pra contar ainda. Ai, mas eu prefiro que deixem aberto do que prolonguem demais, sabe? Ou não faça um spin-off. Eu quero saber mais assim, mas não faz um spin-off, não. Eu quero spin-off de todo mundo. Eu quero spin-off do FAQ. Cara, aquele personagem então, calma aí. Já que tu falou dele, então, exatamente, ele é o único chefe real ele é a pessoa que assessora todos eles ali, a equipe, né? Então, ele que dá todas as dicas de cozinha, ele que é o conselheiro ali de cozinha, e ele tem um canal no YouTube super famoso, bombado. Ele tá até naquele programa da Selena Gomez também, cozinhando com ela. Esse cara é muito divertido, ele é tipo... Ele é o único chefe que realmente... Então? É o nome dele, deve ser o nome dele.
dele. Matt Madison. Já vou caçar. Ele é super divertido. Ele é tipo o Jack Black na cozinha. Ele é muito engraçado. Boa, ele é muito bom. Tipo assim, é aquele cara que você vê, tipo, porra, eu seria amigo desse cara. Tipo, ele é muito gente boa. Você sabe que eu tava dando uma olhada nos episódios aqui que tem o maior ranking, né? No IMDB e tal. E tem uns 3 episódios da primeira temporada, 3 ou 4 episódios, que estão ali entre os mais votados. O resto é tudo da segunda temporada. Um deles aqui que eu vi, que é da primeira temporada, é aquele episódio em que o Carmen resolve atender um pedido daquele tio, tio que é o tio rico ali, e eles vão fazer aquela festa infantil. Isso! E eles jogam remédio. Que daí eles chapam as crianças. E é o Rich que faz essa cagada, né? Sempre. Né? Então isso que é foda. As cagadas vêm dali, né? Vem de lá. E assim, uma atrás da outra, você fica assim, mano, por que esses caras tão junto a ele? Por que se ele não dá um pé na bunda desse cara? É inacreditável. Mas aí depois você fica, tá bom, vai. Mas que bom, que bom. É que eles têm um maior do que qualquer outra coisa, né? Então, eles são um apoio um do outro, mesmo sendo esse caos, sabe? Exato. Então é por isso que eles não se separam, assim. Até mesmo o tio, né, gente? O tio, por que ele tá investindo dinheiro ainda nesses doidos? Então, pois era isso que eu ia falar, porque o Fih falou aqui, né, que ele quer outras temporadas pra entender mais desses personagens. Essa isso não é tio, isso é vó, mano, faz tudo isso, cara. Não é tio, mano. Mas essa é uma resposta que eles ainda não deram, porque assim, a gente percebe que tem ali uma animosidade entre esse tio e o Rich, né? Os dois, tipo, vira e mexe, ficam se batendo ali. O tio, ele deve ter alguma dívida moral. Pode ser. Dívida de jogo. Pra ele sempre, beleza, vai. Ele dá uma bronca, mas ele cede. Ele deve ter alguma dívida moral ali. Tem que ter uma coisa. E daí, agora tem uma questão. Quando eu achei excelente, tipo, quando o Rich fala pra cozinha toda, pessoal, você tem que ler mentes, tem que não sei o que, tem que antecipar os pedidos e não sei o que, tem que ler as pessoas, tal. E no final desse teste do restaurante lá, ele chega na mesa desse tio com a sobremesa, ele fala assim, sobremesa, ele fala, não, mas eu não pedi nada, ele abre e tem lá uma sobremesa, ele fala assim, banana com chocolate, sei lá o que é. E o cara já com a voz meio, né? Embargada. Meio embargada. Nossa. Tipo, agradece. E tipo, cara, em nenhum momento falou nada a respeito. Não, fala sim. Fala sim. O tio fala com a ex-mulher do Rich. Porque ela tá enjoada naquele episódio de Natal. E ela senta do lado do tio e ele fala pra ela, pô, você tá enjoada e tal? Ela, tô enjoada meio que tudo, eu só comeria uma banana agora. E aí que ele fala, não, pô, eu adoro banana e tal. Daí ele fala, quer dizer, o tio comentou com a menina lá no Natal e tal, e o Rich pescou isso depois, porque ela deve ter comentado com ele, entendeu? Entendi. E aí o Rich, ele tinha aprendido sobre como a comida é uma experiência e memórias, e aí ele tenta trazer essa memória de forma meio que de agradecimento pelo que o tio tá fazendo ali, né? Sim. E é bizarro, porque assim, eu não tinha essa informação na minha mente, eu vi aquela cena, eu vi a emoção do cara quando viu, e pra mim já bastou, na real. Já bastou, pois é, já basta. Eu não precisava nem saber dessa informação, porque eu entendi tudo. Entendi e fiquei imaginando assim, que história tem aí, entendeu? Que eu não tô sabendo. Já falando desse episódio aí do restaurante, do teste do restaurante, né? Eu achei incrível a decisão de prender o Carmen no episódio inteiro dentro do freezer. Sim, maravilhoso. Porque aí ele não pôde brilhar, né? A equipe que ele treinou, que ele acreditou que teve que tocar o negócio. E aí você vê a Sidney crescendo e sendo a chefe que ela sempre quis ser. E o Rich também, né? O Rich também. Ele pega e assume rápido lá e toca o barco. Muito Exato. Foda, então, se o Carmen ele tivesse ali na cozinha, comandando tudo, seria um outro episódio. Sim. E ali a gente também vê o Carmen achando que vai dar tudo errado, achando que ele é uma fraude, e vê ele brigando com ele mesmo quando ele tá preso ali naquele cubículo, e quando ele vê que deu tudo certo, dá aquela coisa, tipo, de alívio, sabe? Tipo, eu cumpri minha missão e é isso, sabe? Cara, uma parada que eu fiquei com dúvida, aqueles episódios que eles desenham no chão, né? Onde que vai ser cada parada pra ver o tempo e tal. Isso é real? Tem isso em cursos e tal? Ou é só
fantasioso. Eu acho que é mais a questão do tempo, não é? Porque não, tem é no que filme ali do eu McDonald's também, né? Essa parada. Então, eu acho que é mais uma coisa pra audiovisual, né? Pra ficar mais interessante pra gente do que realmente deve ser. Porque ali, no caso, é um projeto de arquitetura, né? Não tem muito a ver. Mas hoje, ele fala, ele tem uma hora que ele faz uma explicação, o Carmen, que ele fala assim, que você precisa ir de uma praça a outra dentro da cozinha, tipo, Sim. em 5 segundos. Tem que ser super rápido isso, porque Então, por conta do preparo. Não é por aí? É que assim, na verdade, é porque ali no lance do Carmen ali, ele tá muito nesse padrão francês, né? Porque o que acontece? A cozinha francesa, ela vem muito nesse modelo bem exército, né? Por isso que Até a gente tem essas termos, hierarquias. Né? A brigada. Por isso, e também a questão da doma, por exemplo, você vê que ela parece um uniforme, né? Então, tudo isso é relacionado ali meio que ao exército. Então, tem essa doutrina, né? Então, a gente precisa fazer os pratos saírem em tal horário, em tal tempo. Então, é óbvio que se você conseguir otimizar, né, a sua virada, aonde está a fritadeira, isso é muito melhor do que você ficar andando a cozinha inteira. Ali, por exemplo, na Le Cordon Bleu, a gente tinha um problema assim, que era a nossa praça, né, como a gente chama, o fogão ficava do lado de trás e a bancada pra gente cortar as coisas da frente. Então a gente tinha que ficar virando toda hora, né? Não era do lado. Então isso era um problema porque toda hora tinha alguém passando atrás de você, então você tinha que ficar atrás, quente, né? A geladeira era tipo do outro lado da cozinha, então você ficava andando, deslocando muitas vezes. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer a prova final, a gente tinha 6 horas de prova. Tá, a gente tinha 6 horas para entregar a entrada e prato principal. Nos 2 testes que a gente fez, ninguém conseguiu entregar em 6 horas. Caraca! Porque e a gente cronometrando. Isso porque a cozinha tava cheia, já, gente. Então, assim, eram 16 pessoas e as 16 bancadas estavam cheias. Então, cada um só tinha um fogão. Só que quando foi fazer a prova, eu, por exemplo, terminei a prova inteira em 3 horas. Porque aí eu tive mais espaço de bancada, eu tive mais boca de fogão. Eu tava no modo Masterchef. Eu tô achando tudo isso, Gi, muito Nutella. Vocês nunca jogaram Overcooked? Nunca. Tem um buraco no meio, pega fogo. O The Bear, ele é totalmente Overcooked. Ele é exatamente, você entende Overcooked vendo The Bear, velho. Tem rato no Overcooked, entendeu? Que leva sua comida embora. Exatamente, é verdade. Caraca. Mas é isso, então a gente entra no modo e a gente cronometra tudo, assim. Então, a gente vai cronometrar o tempo de fazer a massa do cannoli, então a gente tem que fazer a massa do cannoli, sei lá, em 2 horas, e ele tá pronto. Então, realmente, a gente, nos 2 testes, a gente cronometrou tudo e anotou a cronometragem pra gente conseguir fazer. Por exemplo, tipo, no primeiro teste que eu fiz, eu tinha que desmembrar o marreco inteiro, desossar ele inteiro. E eu desossei ele em 40 minutos. No dia da prova, eu fiz em 15. Caraca, modo turbo, G-Turbo. Porque você tá tão focado, que você esquece qualquer outra coisa. Então eu ia lá e botava no timer 15 minutos. Tipo, antes de sair de casa, eu botei o meu despertador, assim, cronometrando tudo. Então, cada hora que despertava o relógio, eu sabia a hora que tinha que fazer alguma coisa. Cara, eu acho que eu não sei distinguir uma régua. Eu confesso que eu também não. A gente fez marreco, pato, galinha, e pra mim era tudo igual. A única coisa é que a carne demorava mais pra cozinhar. Bogies on 19, walk everything fast. Hey, Chef, what do all these different colors mean? Orange is a dietary restriction, yellow is out of town, green is a VIP, and blue means kitchen tour. And what about those notes? Table 15 likes to eat faster, so we speed up their tickets. 23 likes it slower, so we add an extra amuse not to back up the kitchen. 22 doesn't like people to speak to them. How do you know that? Know what? About the people eating. We have a designated staff member that researches each guest. Yeah, wiretap those motherfuckers. What's that ticking? Wait list. Minute somebody no-shows or cancels, we pull somebody up. How do they get here that fast? Oh, we'll send a car. Gangster. Okay. Agora, dentro dessas dúvidas aí, o Fih levantou essa, tem outra que eu queria tirar também com vocês, né, que são cozinheiros e tal, que é quando eles estão na segunda temporada pensando no cardápio. E aí tem alguns momentos que eles vão pra casa do Carmen, ficam ali, né, principalmente a Sidney e o Carmen ficam ali testando ali e tal. Como que se dá esse processo de criar esse cardápio, assim? Tipo, você tem que ficar pensando no que você
gosta, no que você, sei lá, no que você quer oferecer porque vai ter mais saída. Esses testes, eu imagino que seja uma coisa muito, um pensamento meio químico assim também, né, de o que vai combinar com o que e tal, né, não tem uma parada assim, deve ser um troço muito louco criar um prato do zero, assim. É complicado, mas assim, é muito, por exemplo, pra mim, é muito do meu gosto pessoal, isso eu posso dizer sobre mim, assim. Tá. Por exemplo, agora eu tô criando um workshop de gastronomia brasileira criativa, e eu tô exatamente nesse processo de criação de pratos pra esse workshop. Então, por exemplo, vem muito do que eu quero fazer. Então, eu quero muito servir, por exemplo, uma torta de limão, mas eu não quero servir qualquer torta de limão. Eu quero servir uma torta de limão com limão galego, aquele da roça, com capim santo. Por quê? Eu quero trazer essa coisa meio Brasil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma base de torta de limão que eu já conheça e vou trazer esses elementos e vou testar, por exemplo. O meu primeiro teste mesmo, assim, ficou ótimo, mas não ficou perfeito. Então, agora eu vou testar de novo uma próxima receita, mudando algumas coisas. Mas, pra mim, é muito do meu paladar mesmo, do que eu quero, né? E eu acho que é isso. Tipo, quando você abre um restaurante, é muito do que você quer servir. As pessoas estão ali pra experimentar exatamente aquilo que você propõe pra elas, sabe? Entendi. E eu acho que é um pouco de referência também, né? Tipo, você viu, você leu, você assistiu, sei lá, e você ficou com aquilo na cabeça de um prato diferente. E aí você vai criar alguma coisa, você tem uma referência, putz, eu posso empanar isso aqui que vai ficar, vai dar um toque, ou então colocar um ingrediente tal, e você vai criando alguma coisa em cima disso, né? Eu acho que boa parte também é referência, né? Ah, com certeza, faz parte da vida, né? Tudo que você come, tudo que você conhece, escuta, vê, tudo faz parte da sua referência. E aí você adiciona isso em tudo na sua vida, né? Até num prato. Esse mesmo da torta de limão que eu tô falando pra vocês, tipo, lá na escola eu comi um negócio que era com limão cravo e uma outra coisa que era com capim santo, e eu falei, isso dá uma torta maravilhosa. E aí eu resolvi juntar tudo, sabe? Você já fez o bolo de capim santo com limão? Não, eu tô na torta. Tá, o bolo é fantástico. Eu tô focada na torta de lemon curd, que é aquele creme americano, sabe? De gemas, que não é aquele de leite condensado. Então eu tô nesse foco aí, e pra fazer esse negócio dar certo. Mas, por exemplo, tipo, eu gravei já pro canal de coisas que eu aprendi. Tipo, o curso, ele me fez muito mais ser criativa do que qualquer outra coisa, assim. Então eu gravei, por exemplo, um tiramisu de bacuri, que é uma fruta amazônica, que eu nunca tinha comido na vida. Agora quando a gente vê, por exemplo, esses personagens, tipo Marcos, a Tina, o próprio Rich, assim, que eles vão fazer, tipo, estágios, fazer um trabalho, tipo, o Carmen consegue esses trabalhos pra eles, né? O próprio Marcos, quando ele vai lá pra Dinamarca, ele vai, mora no barco, e aí tem um momento... Quando nesse episódio do Natal, o Mike, né, o irmão do Carmen, vira pra ele e fala, me fala 3 curiosidades da Dinamarca. E o Carmen fala exatamente aquilo que a gente viu o Marcos vivendo, né? Ele fala, morei num barco, dei comida pra um gato imaginário e, enfim, a cidade é maravilhosa. Então, a gente vê o Marcos vivendo exatamente o que o Carmen viveu, só que a gente tem esse novo olhar. Quando você vê isso, essa galera, tipo, aprendendo, esse choque mesmo, né, que o Rich toma indo num restaurante, puta restaurante de luxo e tal, essa vivência deles é muito importante, então, pro funcionamento de um restaurante, assim, principalmente eles que falam que querem ganhar prêmios e tal. Então, essa vivência, ela é realmente importante para trazer essa inspiração. Olha, né? O Fih, eu acho que ele trabalhou mais em evento do que eu, mas assim, pra mim, eu nunca tive tido experiência de cozinha profissional, né? Então, minha experiência de cozinha profissional foi no curso. E pra mim, mudou muito meu olhar de como é realmente uma cozinha profissional. Então, desde a limpeza, de como a gente se comporta dentro da cozinha, né? Dos processos, isso tudo mudou muito a minha visão. E também me deu forças, por exemplo, exatamente pra criar agora meu próprio workshop, ensinar outras pessoas e servir comida pra outras pessoas. Então, essa vivência me fez também criar essa coragem e ver que, tipo, era possível, assim. Que era algo que eu não tinha ainda habilidade. Uma coisa que eu quero muito agora, por exemplo, também é estagiar em cozinhas de restaurante. Porque eu quero ter essa vivência. Entendi. Né? Não que eu vá trabalhar de verdade, mas é algo que eu quero viver pra gente adquirir. Porque é isso, na vida tudo é experiência, né? Sim, sim. Aliás, vocês não estão vendo, mas o Fih está gravando de terno, né, Fih? Olha...
É isso aí. Cara, vou pegar o gancho da Gi. Cara, eu já cozinhei em uma casa do Tia Cabum, onde eu fazia, os pratos, café da manhã, almoço, janta e café da tarde. Caraca. Já cozinhei em restaurante, já cozinhei em evento, o da mesa lá que sobe, o Dinner in the Sky. E eu gostei muito, cara, da visão que a série mostra, que é aquilo que a gente tava brincando no início, de tem o glamour do cozinheiro, mas ele te mostra a real. Fala, pera, não é só isso, saca? E eu achei muito real a parada, com o que a cozinha é. Claro que não é todo dia que vai ser essa gritaria, xingamento e tudo mais. É até um pouco exagerado isso, mas tem a parada mais do que a gente falou do exército, né? Você tem que fazer, você sabe a hora que aquilo vai acabar pra você começar outra parada. E eu achei isso muito bem representado na série, cara. Então, eu imagino que pra um cara que tem essa cultura, que é o Carmen, que, trabalhou, e ele saiu de um restaurante, super famoso e tal, porque ele, né, o pessoal ficou dando pressão nele, falando que você não vai dar certo, e, enfim, ele ficou super estressado ali. Um cara desse ir pra uma lanchonete que faz esse sanduíche, deve ser um choque gigantesco, assim, né? Você tá saindo dos profissionais e indo pros amadores, né? Não exatamente, né? Não é porque você faz hambúrguer que você seria um amador. Tem um fogaço aí com cão velho pra provar, né? Que... Tanto é que mostra ele fazendo, sei lá, marina a carne, não sei o que, e assa até a carne ficar desfiando, derretendo, bararela. Cara, puta processo longo e tem que ser feito direito, senão o negócio desanda e é prejuízo, E, cara, fazendo bem feito, porra, é gourmet também, entendeu? Óbvio que é diferente, a estrutura não é uma estrutura como uma cozinha de um restaurante top foda, estrela Michelin, mas acho que o Carmen mostra que ele tem respeito por aquilo, entendeu? Então, mas é um respeito pelo que o irmão construiu, é um respeito pela cozinha, é um respeito por tudo, porque ele que inclusive ensina a galera a se chamar de chefe, por exemplo, porque lá era uma loucura, né, aquilo lá. Sim, ele traz uma organização que funciona para dar agilidade e tal, porém, ainda assim, eu acho que mostra que não, ele tem um carinho, não é só um carinho, é um respeito por que eles estão servindo lá, entendeu? Eu acho que é isso mesmo, que nem se a gente vai parar pra pensar nas 2 temporadas como um todo, a gente tem a cozinha super profissional ali, gourmet, a gente tem a cozinha caseira, na hora que a gente vê ali o Natal, e a gente tem ali a cozinha que a gente, né, acha ali que é o sujinho, mas você vê que tem todo um processo e todo um carinho por trás da comida que ele tá fazendo. Então, o Rich, ele fica o tempo todo falando, não faz, chega de frescura, pega, abre a lata e é isso que a gente quer servir. Enquanto isso, ele tá ali brigando. Não, a gente não vai servir qualquer coisa. Que independente do lugar ser um lugar chique ou um lugar menor, a gente tem que ter esse respeito com o que a gente está servindo. Eu acho que isso a série passa muito bem passado pra gente entender que a comida, ela é sim uma forma ali de você alimentar tanto o corpo, a alma, que tem responsabilidade afetiva, e você tem responsabilidade com o outro que você está servindo, sabe? Independente se ela é caseira, se ela é gourmet ou se ela é do sujinho da esquina. Sim, e agora só por motivos de comparação, né? Bom, vamos comparar esse restaurante que serve sanduíche de carne com o restaurante do Estadão, que serve sanduíche de pernil em São Paulo, né? Inclusive agora um jabazinho entre parênteses. Eu fiz uma série chamada Parada de Paulista há um tempo, e a gente foi nos principais polos gastronômicos, assim, os mais famosos, não os mais, alguns dos famosos, tá? Escolhendo bem as palavras, e um deles foi o lanche pernil do Estadão. E não só a gente vai lá, mostra, a gente come e tal, e as impressões, entrevista as pessoas que vão lá, como também eu fui entrevistar o cara, e o cara conta todo o processo, e mano, é inacreditável. Primeiro, assim, a escolha do fornecedor do pernil, e não pode ser a carne maturada, tem que ser carne fresca, e daí chega tanto, fica na marinada não sei quanto tempo. Mano, é um processo, assim, tão perfeitinho, e assim, eles fazem isso há
tanto tempo. É um reloginho que funciona, cara. Então, assim, falar aquilo lá que é um sujinho e, sabe assim, menosprezar, não, mano. É um negócio que funciona. Não é porque ele fica de madrugada e serve todo mundo e é barato, que não que não tem trabalho, que não tem cuidado, assim, sim. Tanto que se a gente for comparar isso e o Estadão, a gente vê que, assim, é engravatado e é o pessoal que tá em situação de rua, é o pessoal que tá andando de skate, todo mundo come no Estadão. É bem democrático, entendeu? Uhum. Então é isso, eu acho que mostra que a cozinha é democrática, que é isso que ela tem que ser, né? E é isso que o Carmen tá tentando fazer ali, tipo, eu vou fazer um sanduíche de carne, beleza, mas vou fazer o melhor sanduíche de carne, vou penhorar a minha calça jeans da Levi's, entendeu? Pra comprar ali a melhor carne. Sim. E é isso que ele faz. E o restaurante do Estadão, mano, depois você vai lá ver o episódio. Cara, a cozinha é impecável. É impecável. E a cozinha fica, tipo... quando você vai lá na lanchonete, você não vê a cozinha. Ela fica inacessível. Se eu não me engano, acho que ela no andar abaixo, assim. E ela é impecável. Você vê, tipo... É uma cozinha industrial o negócio. Porque a rotatividade de produção é gigantesca. Eu acho que a série, ela tem uma coisa de trazer esse aspecto da cozinha, da comida e tal, justamente com aquilo que vocês estavam falando, que, tipo, quando a gente para pra pensar na cozinha dentro da casa das pessoas, é o lugar da reunião, é o lugar onde todo mundo senta, há um certo acolhimento ali e tal. E aí você desenvolveu uma série que passa pela produção da comida e tal, tem todo esse aspecto afetivo, e aí você quebra isso, né, nessa narrativa maluca. Então você tá trazendo um chefe que passou por grandes cozinhas e tal, e tá fazendo com que ele meio que se reinvente dentro de um ambiente que é muito familiar. Então ele se afasta um pouco daquela visão super profissional, quadrada e tal, dos restaurantes, sei lá, super chiques, Michelin, tal, que, tipo, tá todo mundo lá com essa... Até com isso que vocês falaram, que tem essa coisa meio de guerra e tal, né, de guerrilha e tal. Então, tipo, ele meio que tem que se reinventar, mas ele vai trazer um pouco dessa visão dele, porque ele sabe que se ele criar alguns processos ali dentro, ele vai agilizar a entrega deles, né? Tanto que na primeira temporada a gente tem muito disso, assim, quando eles começam a vender, eles vão vendo que tem horas que não funciona, que, tipo, tem um que tá fazendo um negócio, o outro derruba, tá mal organizado, aí cai, as coisas caem, pega fogo e tal, porque não tem nada ali organizado. Overcooked total. Mas é isso, esse negócio que a gente vê também, né? Você falou de família, e você vê que a cozinha ali é uma grande família, apesar da hierarquia. É quando a gente tem no episódio onde a Sidney, ela é responsável por fazer a comida da família, né? Do restaurante. Então tem essa coisa do momento onde, a gente vai fazer aqui um macarrão, alguma coisa pra todo mundo se alimentar e depois a gente continua o trabalho. Que é pra você ter aquele momento de interação, de conversa entre os funcionários ali, né? Pra você ter essa coisa meio reunião de família, essa sensação também. Independente da hierarquia, todo mundo come a mesma coisa, né? Todo mundo come a mesma coisa, exatamente. E isso que é muito legal na série, sabe? E eu agora tô lembrando mais da primeira temporada, que tinha muita questão da grana, né? Tinha tipo assim, não tem grana, a lanchonete vai falir, tem muitas dívidas e não sei o quê. E daí quando termina a primeira temporada, quando eles acham aquela grana, não sei o que, você acha, agora eles vão montar um restaurante, não tem problema de grana. E não, na verdade, sempre tem um problema. Mas é muito louco, porque assim, sempre tem um problema. Então assim, nunca nessas 2 temporadas, em nenhum momento, teve, agora está tranquilo, ou a sensação de que estava tudo resolvido, enfim. Não, em nenhum momento tem essa sensação. Porque tem sempre uma coisinha apitando, como o Rafa falou, te lembrando de, é o problema com a mãe, é o problema da grana, o tio tá falando... enchendo o saco. Daí a Cid lembrando que tem vários restaurantes fechando na cidade, na Filadélfia. E, assim, então o tempo todo tem um perigo rondando eles, assim, sempre. Mas até porque também eles resolvem fazer uma obra e quem já fez obra sabe que não vai ter paz, né? Então, começa por aí. Exato. Eles deviam ter comprado um lugar novo pra não fazer obra. Mas tem uma coisa que, falando da Sidney aqui, que você tava falando negócio de cardápio, fazer cardápio. Tem uma coisa que eu sempre falo, toda vez que eu falo dessa série pra alguém, depois que a pessoa assistiu, eu falo assim, gente, os problemas do Carmen seriam resolvidos se ele transasse.
Porque na hora que ele começa o namorico com a Claire, você vê que ele dá uma baixada de bola, né? Ah, verdade. É isso. Ele está literalmente de saco cheio. Exato. E aí, tanto que ele esquece da coitada da Sidney. Ele fala, toca aí, vai aí, você faz o cardápio, né? Ele dá paz pra menina, né? E aí a Sidney, ela entra naquela solidão, porque ela tava ali com um parça, tipo, alguém que tava falando sobre gastronomia com ela, e ela, sabe, vivendo aquilo com ela, e ela meio que se sente abandonada. Você vê aquelas cenas bem melancólicas dela comendo sozinha, dela fazendo as anotações e tal. E isso também me pegou bastante, porque o processo de criação é muito solitário, né? E a gente tem isso pela Sidney. Tem no episódio 5 da segunda temporada, logo no começo, assim, tem um detalhe que eu achei tão fantástico também, que a Sidney, ela tá conversando com a Tina sobre algum prato ali, assim. Aí eles fazem tipo um contra-plongé, né? Mostra a Sidney assim em cima e ela tá falando sobre a comida. E aí tem uma hora que a Tina vira pra ela e fala assim, eu acho que tem coisa demais nesse prato. E a Tina na hora fala, não, eu acho que não. E aí começa um barulho de panela, de coisa batendo, quebrando, tem alguma coisa rachando, assim, um barulhinho que fica ali e você vai vendo a fisionomia da Sidney mudar, assim, porque ela tá super sob pressão, ela se colocou nessa pressão, né, e ela tá tentando administrar isso lendo o livro dela lá do treinador e não sei o que e tal, então ela tá tentando ali, de alguma forma, ultrapassar essa barreira, mas você vai ver desse barulhinho, dá um crack, 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 assim, e aí tem uma hora que ela fala, não, realmente, eu pensei melhor agora, tá muito cheio, e ela dá essa mudança, e aí que já corta a cena, vem uma tela preta mesmo, porque é bem o início, né, aquela ceninha de início antes do episódio começar, assim, então você já começa a perceber essa pressão. E a série, ela faz muitas dessas brincadeiras técnicas, assim, justamente para trazer essa sensação. Tem aquele personagem, o Ibra, que é aquele senhor que vai junto com a Tina pra escola, né, de gastronomia ali, e que ele meio que desiste no meio, né, na coração segunda. Na mão ali, hein, mano. Na mão, é. Nossa, doeu muito. Doeu muito. E tem uma cena também que eles fazem que é tão simbólico, assim, que é um momento que ele tá sentado num parque, sozinho, e aí ele começa a comer tipo um sanduíche olhando pra frente, e aí eu achei tão curioso isso, porque eles estão com o foco da câmera em cima do Ibra, e de repente eles mudam o foco pra uma árvore lá atrás, e depois volta com foco pro Ibra, assim. A sensação que dá é que parece que a gente tá esperando que vai chegar alguém, em algum momento vai chegar alguém pra ir conversar com ele, e não chega. Eles mudam o foco, dá essa sensação, você perde completamente, você olha ali e fala, caraca, ele tá se isolando, ele tá sozinho. E é um detalhe, tipo, uma coisa tão, assim, pequena, assim, que naquela hora que você olha é isso que acontece, tipo, quebra seu coração. Você fala, cara, ninguém chegou nele. E foi só mudança de foco ali que te despertou isso, né? Fora toda a parte de fotografia, né, Beto? Você que é um grande fotógrafo, pô, a fotografia dessa série é uma sacanagem, as né? As cores dessa série, meu Deus, a edição, a montagem, né, que a gente fala, os efeitos sonoros, a trilha, não, assim, tudo foi feito com muito cuidado, o roteiro, o casting, assim, essa série toda é muito primorosa, né? Didi! Oh, shit! No. Pete. No. I don't want you to tell them I was out here. Oh, no. It's totally okay. We got a seat for you. Oh, I know. Yeah. No, I was thinking. Oh my gosh, it's so cold out here. Just come on. Nat is so pumped to see you. It'll be so fun. Carm is killing it. I just don't. You'd be so proud of them. Oh, I am, Pete. I am. I just don't think I can take it. Tem acho que no último episódio, né, da segunda temporada, tem uns, bom, enfim,
Aquele episódio que tem também um plano de sequência no começo do restaurante que está sendo lançado, depois tem uma edição muito caótica, muitos cortes, daí o Carmen fica preso no freezer, e daí, cara, é que assim, não vou conseguir elencar todos eles, mas tem uma cena que me chamou atenção, quando eles estão soldando não, eles estão cortando a porta para liberar o Carmen, e a câmera vai se afastando, e ele tá sentado no chão, e a câmera tá como se fosse dentro de uma prateleira, assim, daí você vai se afastando, e ele vai ficando menorzinho, pequeno no canto da tela. Gente, é maravilhoso, né? Você percebe cada escolha de enquadramento, ângulo, não é por acaso. Não é por acaso. Não foi feito assim, vou pegar a câmera aqui prêmio, e vou acompanhando. Não. Até que, tipo assim, nesse plano de sequência, que ele tá lá acompanhando, aí o Rich anda pelo salão, ou então o Carmen anda pelo salão e vai falar com a menina, a namorada, né, entre aspas, namorada, na mesa, e ela fala com a amiga que tá com ela na mesa, só que a câmera não acompanha. Ela fala, faz uma pergunta, a menina começa a responder, mas a câmera ainda está enquadrada na namorada, e é um enquadramento que coloca ela pro canto da tela, depois vocês reassistam, assim, que diz muito, entendeu? Ela tá meio deslocada, ela tá meio... Cara, é perfeito. Cada take é perfeito. E eu acho que fica melhor ainda, porque assim, eu não sei se vocês sabem disso, mas o lugar que é o restaurante, ele é realmente um restaurante. Então ele não é um set de filmagens, né? E o Beto, que já filmou comida e sabe, filmou em lugares apertadíssimos na guerrilha, sabe como é difícil. E eles conseguem transmitir tudo que eles querem transmitir nesse lugar que é de verdade, ele existe. E fica em Chicago mesmo? Fica em Chicago, você pode ir lá. Porque tem o The Beef, que é em Chicago, que ele existe mesmo. The Beef, sim, é esse mesmo lugar. Uhum. Mas a série não foi filmada lá mesmo, né? A série foi filmada lá no restaurante. As cenas do restaurante são lá. Todas as cenas de restaurante foram lá? Caraca. Gente. Não da segunda temporada, né? Dessa primeira temporada, que a segunda temporada eles reformaram, aí é outro lugar. Mas a primeira temporada é dentro deste lugar. Que doideira. Então isso é muito legal, porque, tipo assim, exatamente, o Beto sabe que, tipo, botar uma câmera em lugares que a câmera tá ali não é pra qualquer um, sabe? Então, assim, hoje em dia tá mais fácil porque as câmeras são bem menores, não tem cabo, não tem rolo, não é aquela loucura que era antigamente, obviamente, né? Na época de Stanley Kubrick. Mas aí você pensa no plano sequência lá dentro. Você tem que fazer todo o caminho que você vai fazer com a câmera, preparar toda a fotografia. Mas você sabe que até isso, né? Porque, tipo, sendo uma série de culinária, tem momentos ali que eles fazem um B-roll ali mostrando o detalhe da comida, do bife caindo na frigideira. Perfeito. É perfeito, você tem que ter isso, né? Perfeito. E essa sonoplastia ali do bifinho é total, assim. Porn food. Mas também a escolha, pra mim, da coloração da série. Sim. Nem na primeira temporada, a gente vê uma série muito mais cinza. Porque a gente tá nesse clima mais acinzentado. E você vai vendo que as cores vão mudando, até mesmo quando tem o Carmen com a menina lá, que as coisas vão ficando um pouquinho mais alegres, né? Porque ele tá entrando em outra vibe também. Então você vai vendo essa mudança de coloração da série, e isso passa pra pessoa que tá assistindo, mesmo sem ela entender muito sobre isso, ela consegue entender esse sentimento, né? E ela não sabe o porquê, mas ela tá entendendo que tem alguma coisa mudando. Aliás, esse lance aí era uma coisa que eu ia até comentar com vocês, dessa namorada do Carmen aqui, porque, assim, até esse lance que vocês estavam falando, que ele precisava transar, né? Precisava ir pra fora, né? Ele tava precisando disso, mas tem algumas coisas assim, que eu achei muito engraçadas. Primeiro, essa personagem dela, ela é muito oposta a ele, tipo, ela é hiper positiva, ela fala sussurrando várias vezes, assim, tipo, enquanto você vai pro restaurante junto com o Carmen, tá todo mundo gritando e não sei o quê, ela é o contraponto disso, assim, ela chega a falar pra ele, tipo, o que você quer falar sobre isso? Tipo, caraca, só tem vocês dois, gente. Mas eu acho que é isso que atrai ele, porque ela é essa calmaria. Né? Exato. Ela é essa calmaria. E vamos lembrar que ela é plantonista, né? Exato. Tipo,
Exato. Tem um caos ali já, do né? Chicago Med, né? Então, assim, e ela tem essa calma. Não, tanto que quando tem a grande cena, assim, dos dois, tem uma cena que tá os dois na cama ali e tal, aí eles jogam uma luz azulzona, assim, é uma coisa bem introspectiva, é uma coisa bem, assim, de união deles, dessa calmaria, sabe? Uma coisa bem, quase uma meditação ali, assim, uma coisa, sabe, bem sutil e tal. E aí, quando a gente vê ele preso na geladeira e ele refletindo sobre tudo, e daí tem aquele momento que ele fala, porque eu perdi o foco, porque antes eu tinha uma disciplina e não sei o que, tal, e ela sai fora, né, fala, putz, que pena ouvir isso. A hora que ela foi embora, a primeira coisa que eu pensei é, tipo, gente, vocês resolvem isso numa conversa, assim, tipo... Sim, numa sabe, sentada. Não é um grande problema, assim, sabe, pra terminar esse casal, entendeu? É uma divergência ali, só. Mas uma coisa que muitas pessoas, assim, na internet levantaram é a questão de talvez o Carmen, ele ser neurotípico, né? Dele ter ali, talvez, um autismo, alguma coisa, porque você vê que ele tem um hiperfoco. Sim, né? sim. Quando ele tá, realmente, ele foca muito nas coisas, ele entra, e toda essa cobrança que ele tem em cima dele, dessa perfeição, até quando vem aqueles flashbacks dele no restaurante, que você vê que ele tá com esse hiperfoco muito, muito, muito forte, assim. Então, tem muita gente acreditando muito que ele tem ali uma neurodivergência, de alguma forma, e a gente não sabe se isso eles vão explorar na série. Mas dá pra entender que ele tem, sabe? Caralho, isso é interessantíssimo, hein? Não sei se vai ser trabalhado, né, de forma aberta, assim, mas é interessante, faz sentido realmente. E coisa de ele performar melhor no caos, tem essa coisa, tipo, TDAH tem isso também, eu me identifico um pouco. Tem, exatamente. Mas totalmente. E o método, né? Quando sai do método, ele fica maluco. Fica meio doidinho, E é o que a gente tava falando também, que ele é um galã feio, ele também é mal diagramado, né? Isso pode ajudar também o cara a ser meio pra baixo, né? Deixa o cara... mas ele pega as gostosas, tudo. Deixa ele em paz, coitado. A Claire é bonitinha, a Claire é bem legal. Ele parece o cara do Ratatouille, pô. É igualzinho. Aí, ó. Olha que informação pra somar pra qualidade. Agora, eu tenho que dizer alguma coisa aqui, que eu só espero que essa série, ela não vá no caminho... tipo assim, a gente vê ali meio que o interesse teoricamente amoroso do Marcos com a Sidney. Mas eu não gostaria que isso acontecesse. Entendeu? Porque eu acho que assim, não mas não é meio misturar platônico? as coisas. Você não achou meio platônico? Então, eu achei, mas eu acho que é desnecessário pra série. Eu acho que não acrescentaria em nada. Porque assim, esse romance não vai acrescentar. Ficou claro uma tensão aí, mas eu acho que ela não corresponde a essa tensão que ele traz. Então, isso ficou meio claro, assim, sei lá. Ficou, mas eu espero que eles não levem isso adiante, porque o que vai agregar a série, sabe, na narrativa, assim? Eu não vejo um motivo, assim. E ela sendo a fodona agora, tipo, a chefe e tal, tipo, ela não precisaria desse suporte narrativo, sabe? De ter um romance, assim. Não sei. E daí eu fiquei... Cara, esse último episódio eu fiquei tão tenso. Acho que, na verdade, eu fiquei com tenso e dó mais do marido da irmã lá. Qual é o nome dele? É o Pete. O cunhado do Carmen. Putz, verdade. Mano, que situação, né? Que esse cara ficou, meu. Coitado, ele tava mó felizão, tava lá comemorando. Aí chega lá, vai falar com a mãe tem um surto, ele fala, não, vamos lá, ele tenta convencer, e daí fala, não, fala que eu não vim aqui, promete que ele tá bom, eu prometo. E daí ela vai embora e, sei lá, vai ver, ela morre. Não, então, eu tava vendo que, tipo assim, a decisão dela não entrar no restaurante foi porque ela percebeu que ela não conseguiria mostrar o amor que ela sente pelos filhos naquela situação. Porque você vê que até no episódio lá que a gente tem do Natal, eles realmente não sabem demonstrar muitas emoções. Então ela não saberia se comportar ali naquele ambiente, sabe? O que eles estão esperando do que eu faça? O que eles querem que eu entregue pra eles? Então ela prefere se retirar pra não criar mais esse conflito, tanto pra ela quanto pra eles. Assim. Será que ela é bipolar? Eu acho que sim, eu acho que tem um problema de... E se que cada um dos personagens representa um transtorno? Pode ser? Bem o Ursinho Pooh, né? Caralho. Ursinho Pooh. Divertidamente. Pode ser?
Um autista, Não, é que TDAH, um bipolar. O ursinho Pooh é exatamente isso, né? Cada personagem representa ali um problema psicológico. Por isso que chama The Bear! É o urso! Caraca! Será? Caralho, a gente conseguiu quebrar o código. O que você tá usando de salto, Beto? The Bear, mano. O ursinho Pooh. Pode ser. Não, e eles Pode chamam ser. de... Cara, nossa, mano. É isso, cara. É isso. Mano, nossa. Então, Acabou, The Bear, na acabou, verdade, acabou. é um Sobe a live trilha. action do ursinho Pooh. Beleza, sobe. Caraca. Beto, o que você está usando em salto? O Rich é o tigrão, é o cara que só faz merda, o agitado, o cara que leva arma pro negócio, atira, vende droga. Mano. O Bisonho é o Marcos, é isso? A Sidney é o leitão? É desanimado? Não, o Marcos é o mais bisonho. A Cid seria o mais o Abel, talvez, hein? O Abel. Ai, meu Deus, gente, vocês são Mas péssimos. viu, até o momento não tem uma confirmação da terceira temporada, né? Tem que ter. A Tem que FX ter. Production ainda não confirmou. Eles ainda não, Mas não eu acho que bateram eles o não. martelo. Eu acho que eles estão segurando por conta da greve dos roteiristas. Eu também Isso tá acho. acontecendo, mas com certeza a série, na primeira semana de lançamento, ela ficou com 100 pontos no Rotten Tomatoes. Não tem como, sabe? Cara, é uma série pra ganhar prêmio. Ela é. Assim. Exato. Agora, a expectativa é que, se for lançado, vai ser na metade do ano que vem, né? Um pouquinho mais pra frente. Tudo tem que ficar acompanhando aí, porque realmente não tem nada confirmado. Eu acho que talvez aí no final do ano eles devam anunciar alguma coisa. Eu tô esperando muito que tenha um stand na CCXP, porque eu acho que vai ser muito legal se tiver. Verdade. Porque Pô, eu queria muito. Tipo, teve o Taste of São Paulo, e eles fizeram, né? O Star Plus teve um stand lá. Então eles montaram a cozinha do Carmen, tinha uns chefes ensinando receitas, foi bem legal. E aí é o que eu tô esperando, assim, um negócio muito maior na CXP e que nosso galã feio venha para o Brasil, quem sabe. Venha, Carmen! Caraca! Venha! Olha que legal. Ia ser demais. Nossa, que Ia ser da muito hora, foda. né? É demais. Mas é isso. Mas eu realmente acho que a mãe do Carmen, ela tem um transtorno bipolar ali, alguma Tem, coisa assim. Eu acho que nem... E vocês acham que ela vai Se a gente parar pra morrer? pensar... Não, eu acho que ela não Porque- aparece mais na série. Eu acho que, tipo assim, ela cumpriu o papel dela, sabe? Eu não acho que, tipo, se for fazer alguma coisa, vai ser alguma menção. Mas eu acho que ela não aparece mais na série. Porque no final do último episódio lá, aparece que o Carmen recebeu várias mensagens, né? Falando, preciso falar de você, sobre sua mãe e tal. Ele recebe várias mensagens, tipo, aconteceu alguma coisa com ela. E aparentemente é uma cuidadora. Sei lá, Uma pessoa cuidadora, da mãe dela. Então eu acho que ela capotou. Ela podia estar no hospício. Não sei. Às vezes pode ser que, assim, na minha interpretação, como a gente teve uma primeira temporada que a gente mergulha um pouco mais nesse retorno do Carmen, na segunda temporada a gente expande para esse núcleo próximo dele, acho que talvez na terceira temporada a gente vai ver de repente essa coisa mais próxima em relação à família, sabe? De repente é uma reaproximação dele ali, uma discussão dele ali, né? Pra dentro dessa família dele, enfim, não sei. Vamos esperar, né? Esperar a terceira temporada coçando as mãos, porque No essa mínimo série... uma terceira. No mínimo. Mas no eu mínimo. confesso que a segunda temporada me surpreendeu, porque eu Total. achei que ela ia começar já com o restaurante pronto. Eu achei que ia ser sobre isso. E aí, quando eu vi que não era sobre isso, eu falei, ué, como assim? O restaurante não tá pronto ainda? Eles acharam aquele monte de dinheiro e não fizeram o negócio? Não foi nada óbvio, né? Tipo, eu acho que é isso. Tipo assim, eu não quero que eles me entreguem numa terceira temporada nada que eu esteja imaginando. Eu acho que eles vão acabar indo pra um outro caminho que vai surpreender a gente. Mas eu acho que eles não vão entregar, não. Eu acho Não vão, que os roteiristas, o pessoal tá bem esperto de exatamente fazer essa quebra de expectativa o tempo todo, porque a gente nunca consegue esperar o próximo episódio, o que vai acontecer, e é sempre uma quebra de expectativa. Plano The
Detalhe da semana, aquele momento para dar dicas para vocês, ouvintes aí, que vocês podem fazer durante a semana aí, coisas diferentes. Beto Padreca, o que você trouxe pra gente de bom aí, de Plano Detalhe? Eu lembrei que teve um episódio que eu gravei aqui no Cinemação, que eu trouxe como Plano Detalhe o The Bear. É verdade. E inclusive eu tinha comentado nesse Plano Detalhe do Matt, que é o FEC, que tinha um canal do YouTube, né? Vou relembrá-los desse canal, que é fantástico, né? Matt Madison, então você coloca lá, coloca Matt Madison, The Bear, enfim, que você vai encontrar o canal dele do YouTube. Vai ter o link também aí na descrição. Sim, também, né? terá. Mas eu só lembrei disso, mas não era o Plano Detalhe que eu trouxe. Eu não sei se alguém já comentou aqui, queria indicar um podcast, que é o Rádio Novelo. Ah, boa! Gente, Rádio Novelo é fantástico. Então, eles têm o podcast que chama Rádio Novelo Apresenta. Cada episódio é uma história, na verdade são 2 histórias, que de alguma forma se conectam. Ou o tema tem a ver, ou enfim, tem uma linha que conecta e eles fazem a narrativa é perfeita, assim, tipo, eles têm entrevistas e tem a narração de quem está contando a história, eles costuram o roteiro de uma forma primorosa. Então, eu indico fortemente. Eu sei, assim, eu tenho uma certa restrição de ouvir podcasts novos. Eu não sou aquela pessoa que clica em qualquer podcast, porque começa a ouvir uma voz que eu não conheço, não quero ouvir essa pessoa que eu não conheço. Eu só ouço podcast quando alguém fala pra mim, mano, escuta esse podcast que é foda. Então, esse vale a pena a indicação. Qualquer episódio lá, Rádio Novelo. Não, é legal de falar que não é também assim, tipo, histórias com, eu vou contar a história do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos. É tipo, são histórias de pessoas comuns, assim, né? Tem histórias muito curiosas. Por exemplo, tem um episódio que chama Posteridade, né? Episódio 39. São 2 histórias sobre legados inusitados. E o começo, né? Tipo, a primeira história é a respeito de inseminação artificial caseira. Daí conta a história de um brasileiro que é muito famoso. Que eu tô estragando a história porque o podcast conta de forma brilhante. Daí o cara eles vão entrevistar o cara e fala por que ele faz isso. E mano, é fantástico. E você fica tipo, cada história incrível e explode a sua cabeça. Assim, cada episódio é incrível. Muito bom, Beto. É isso então, canal do YouTube podcast, é isso? É isso aí. Maravilha. Gi, e você? O que você trouxe de bom pra gente, Plano Detalhe? Eu vou trazer então, como eu falei logo no começo, a trilha sonora dessa série, ela é primorosa, entendeu? A gente vai ter aí nessa série, desde, sei lá, Rancid, a gente tem todo tipo de música, gente, é foda, tá? E aí fizeram uma playlist, tá? No Spotify, que chama The Bear Soundtrack Season 1 e 2, né? Run 2. E aí, tipo, eu aconselho você ali a ouvir 5 horas de música. Que massa. Entendeu? 5 horas e meia de trilha sonora dessa série. Porque ela realmente dá o tom ali. Então, cada música foi escolhida com cuidado pelos produtores da série. Nada foi jogado. Tem até uma hora que o pessoal liga o rádio, assim, logo no primeiro episódio. E aí toca Chicago, né? Que é pra você entender aonde está sendo localizada a série. Então, a gente tem Radiohead, a gente tem Refused, então a gente tem muita banda, tem Rain. Então, assim, tá incrível. É só, me aconselho, trilha sonora. E é isso. Fazendo download aqui, hein? Sim, super a prova. Tem Ramones. Puta, já me ganhou. Não, é maravilhoso. Tem Ramones, Refused, tem tudo, assim. Não, a Refused é incrível. Bota a playlist e vai cozinhar. Boa! Vai fazer um sanduíche de carne. Fih, traz pra gente o seu Plano Detalhe, então, na sua estreia aqui com a gente. Cara, a minha indicação, eu tô assistindo muito, por uma questão de referência, que foi o que a gente já falou antes, a culinária caseira do Duff. Cara, como eu gosto de ficar assistindo. É tipo, sabe aquela série, sei lá, pode ser um Big Bang Theory, que você chega em casa, você dá um play e deixa rolando de background, você tá fazendo outras paradas e de repente você senta ali e relaxa. Sei. Não precisa saber de onde vai, pra onde vem o episódio, você só relaxa. Eu tenho isso com essa cozinha do Duff, cara. Eu ponho de fundo. É ele cozinhando. Sabe a Food Network, o canal?
Não, mas quem que é o Duff? É o guitarrista do The Cult? Não é, e nem o baixista do Guns. Ele é um concorrente do Bud Valastro. E é legal que rola ali, ele, sei lá, ele tá te ensinando a fazer um pão. E aí você deixa ele rolando, tipo, é legal ver, é leve a parada, não é uma parada acelerada, então é gostoso de ver, você relaxa. Você pode até pegar uma referência pra um outro prato, mas eu gosto pra cá do jeito que ele cozinha. Lembra, não tão londrino do Jamie Oliver. Tem essa pegada europeia de cozinhar que eu acho legal. Mesmo ele não sendo europeu. Pô, demais. Vou adicionar. Eu gosto. A culinária caseira de Duff. Deixa eu só dar uma outra dica aqui, já que vocês estão falando de série. Na HBO tem uma série da Julia Child, eu não sei se vocês chegaram a assistir. Não. E ela é apenas maravilhosa. Conta a história da Julia Child. A história, tipo assim, não tem o filme lá, Jill e Julia? Então, mas aí agora tem uma série na HBO que tá linda, tá um espetáculo de série, de fotografia, de tudo, e conta a história da Julia Child até ela ir pra TV, como funcionou, como que ela fez a invenção do espelho no teto pra filmar. É dela, então mostra tudo isso, assim. Então é bem legal essa série, e tem uma temporada, né, não sei se vai renovar, como que tá essa situação aí dos roteiristas, mas essa uma temporada já é perfeita e vale assistir mesmo que seja só ela fechada, assim, porque ela conclui, sabe? É Julia? É da Julia Child mesmo, chama Julia. Viu, pra fechar o plano detalhe, eu trouxe aqui uma série que eu achei fantástica, tá na HBO, que se chama Mare of Easttown. É uma série estrelada pela Kate Winslet e ela se passa numa cidade tipo do interior, assim, americana, chamada Easttown. A personagem da Kate Winslet é a Mare, então por isso que a série chama Mare of Easttown, seria tipo a Mare de Easttown, tipo Beto de Salto, né, mais ou menos isso. E a série é o seguinte, a Kate Winslet faz o papel de uma mulher, que é uma investigadora ali local, e ela vive nessa cidade onde todo mundo se conhece, e acontece que num passado sumiu uma menina lá, e ela nunca conseguiu resolver esse caso. E aí tem uma comoção ali daquela comunidade ao redor disso e tudo mais, e aí em meio a essa coisa de tipo, nunca foi resolvido, já se passaram muitos anos, não tem uma resposta e tal, surge um cadáver novo de uma outra menina, e aí a Kate Winslet resolve que vai ter que tentar descobrir o que aconteceu, que é quase que uma segunda chance pra ela, assim, tentar descobrir. Mas a série, tipo, além de ser super bem filmada e tudo mais, ela tem uma trama, assim, de acontecimentos, é tipo, ele tem um lance meio de investigação, meio de, sabe, as coisas vão se revelando aos poucos, assim, e, cara, ela é muito, muito cativante, assim, você fica preso nela falando, caralho, o que vai acontecer? Meu Deus, não acredito que aconteceu isso, é uma coisa, assim, super densa. É uma temporada só que ao contrário de The Bear, é uma série mais longa, tem 50 minutos, 1 hora o episódio, mas vale muito a pena. Já ganhou prêmio essa série. A Kate Winslet tá um espetáculo, assim, uma atuação maravilhosa. Ela faz o papel de uma mãe machucada, perdeu um filho por suicídio e tal, então ela, sabe, ela é super machucada, dura, rígida, triste e tal, e ela tenta usar esses casos pra tentar, de alguma forma ali, né, continuar tocando a vida dela pra frente. Então, Mare of Easttown tá na HBO Max, vale muito a pena ser assistido, fica esse meu plano detalhe. Chegando ao final aqui desse podcast Cinemação 524, batemos esse papo aqui sensacional sobre The Bear. A gente aqui não costuma fazer muitos episódios sobre séries, mas esse daqui eu falei, cara, conheço, tenho contatos com pessoas que trabalham com culinária e que tem canais relevantes nas internets aí, então vamos falar sobre culinária. Tu tem que agradecer aqui, Gi, queria agradecer você pela participação mais uma vez e deixa, né, Gi, seus meios de contato aí para quem quiser acompanhar seu trabalho
workshop que tá vindo? Como é que faz pra acompanhar você? Bom, eu tô nas redes sociais como Receitas de Minuto ou Chefes de Souza no Twitter. Eu tô montando agora um workshop de gastronomia brasileira, então vai ser bem legal, vai ser aqui no Conjunto Nacional na Paulista, então com vista pra Paulista, aquela coisa bem gostosa, vai ser uma noite bem bacana. Ainda não saiu data nem nada, então aqui inédito pra vocês. Boa. Que a gente fechou o lugar hoje, então vai ser uma noite bem gostosinha, onde eu vou fazer uma aula show, mostrar o processo da comida que eu tô fazendo, contar um pouquinho da história e também, lógico, que as pessoas vão comer, passar uma noite bem agradável ali, comendo comidinhas feitas com muito carinho pra eles, então acho que vai ser bem legal. A hora que sair tudo certinho, pode me acompanhar lá nas redes que eu vou avisando pra você. Ô Gi, e qualquer pessoa pode fazer? Tipo, pessoa amadora pode fazer, não tem pré-requisito. Qualquer pessoa. Não, ótimo. Porque vai ser uma aula show, né? A pessoa não vai botar a mão na massa. Então, a ideia é ela assistir a aula e ela vai participar desse jantar, dessa comida que foi feita. Então, não é uma aula que a pessoa bota a mão na massa. Ela vai assistir mesmo a gente cozinhando. Nossa, demais, demais. Fih, obrigado também pela sua participação aqui, estreando com a gente. Espero que você possa voltar mais vezes aí para falar sobre mais assuntos e também deixa seus contatos aí. Afinal de contas, se The Bear não entrega micro-ondas, o Fih entrega. Cara, que injustiça, né? Cara, microsobrevivência, onde você jogar, você me acha, Facebook, Instagram, YouTube, tô lá. Toda quinta-feira com receita nova. Tenho uma novidade que ainda não posso contar, que está em processo de assinatura, mas em breve estarei chefe de linha branca de uma marca legal aí. Em breve olha! Tô anunciando. Que demais. E é isso, microsobrevivência, tirando esse preconceito do micro-ondas. É isso aí. E que logo, logo vocês vão saber do que eu posso falar ainda. E por uma terceira temporada de The Bear com um micro-ondas, nem que seja ao fundo, assim, ó, desfocado. Não é, cara? Putz, faz ali, esquenta, mantém o prato mais quente, não faz alguma coisa. Mas eu entendo, essa parada vai demorar muito ainda. Vai. Escreve uma carta lá pra eles, filho, pelo menos. Pô, 11 anos de canal, caralho, tá bom já. Tá bom já. Tá bom. Betinho, obrigado também pela sua participação aqui com a gente. E também, ó, tá todo mundo trazendo novidades. Qual vai ser a sua, Beto? Minha novidade será retumbante. E vai deixar todos de queixo caído. Será. Então, quem sabe, né, o Miolos volta. Mas, ó, segue lá o perfil da 42 Filmes no Instagram. Quem sabe a gente vai fazer uma série documental desses chefs que estão aqui na nossa mesa hoje. A melhor produtora que já existiu nesse planeta Terra, que faz captações como ninguém. É isso aí. Isso aí é depoimento de cliente. Então... Gi, me manda esse depoimento pra colocar no site. É de cliente, entendeu? Ó, ganhou desconto no honorário. Vou mandar, vou falar, Betão, tudo pra mim. Bom, muito bom. E lembrando vocês que gostaram desse episódio, se você quiser ajudar ainda na discussão, né, mandando críticas, análises, perguntas e tudo mais, você pode mandar seu comentário em nossas redes sociais ou através do nosso e-mail contato@cinemação.com. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify e na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa um presente exclusivo do Cinemação no final do ano. O link para se tornar um apoiador estará aqui no post desse podcast. O podcast Cinemação 524 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.